Boa noite a todos. Convido a todos a fechar os vossos olhos por um instante, a acalmar vossa respiração, para que o metabolismo desacelere e então o teu corpo possa entrar em sintonia com o teu perispírito, que habitas a dimensão da pátria de origem, a dimensão dos espíritos, e que esta sintonia possa se conectar com a sintonia desta casa, ao qual, desde os primeiros segundos deste dia, nós, espíritos, juntamente com a grande falange desta casa, já preparávamos o nosso encontro da noite de hoje, para que pudéssemos receber a cada um de vós as suas almas, juntamente com a tua vasta família espiritual, para que fizéssemos da noite de hoje uma grande festa, uma festa ao qual remetemos um norte, um guia, uma bússola, a esta denominada a energia sagrada de Jesus Cristo de Nazaré. Aquele que veio à Terra para ser governador desta na transição. Aquele que está na Terra e por amor está com cada um de nós e no meio de nós. Porque esta casa se ergue na noite de hoje, no nome dele. Boa noite, Jesus Cristo de Nazaré e Yeshua. Por no meio de nós navegar, por em nossa alma tocar, por teu amor nos aquecer e abrandar as nossas ímpias, as nossas dores, as nossas máculas. Obrigado, Nazareno, por tanto amor a nos aferir a alma, capaz de nos dar a boa nova, de nos reanimar, de prospectar em nós a fé, a coragem e a esperança. Pela tua simples presença, o mal se furga, o mal cai por terra, qualquer energia oriunda dele ruirá em tua presença. A tua divina presença no meio de nós é a ponte que nos liga diretamente ao nosso Criador, aquele que tu nos ensinastes, que a tua morada não é deste mundo. E assim sendo, estamos nós aqui, nas provas e expiações dos processos lapidatórios de nossas iniquidades, buscando, por merecimento, a nossa lapidação. Disse-nos Jesus Cristo de Nazaré: vós podeis fazer o que eu faço e muito mais. Erga a tua cruz, se coloca em rispe e se ponha a andar, trilhando os passos do Nazareno. Eis aqui os teus irmãos, que já estamos em punho de nossa cruz para te seguir, Senhor Jesus. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, na oração que Cristo nos ensinou, inicia-se os estudos da noite de hoje. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Que assim seja. Boa noite a todos. Já vamos abrir para as perguntas para aproveitarmos o máximo do nosso tempo. Tentar acabar um pouco antes para que tenhamos o abraço. E um pouco antes porque o Douglas amanhã também se vai em Novo Horizonte e acaba ficando um tanto quanto exaustivo. Pode ser. Queria saber um pouco mais sobre a Páscoa, sobre esse período. A importância que tem, o que Jesus tem feito uma coisa com essa. A Páscoa, ela é um feriado judaico. Ela não necessariamente está ligada no cristianismo diretamente. Ele é uma herança. Porque a Bíblia Católica Apostólica Romana, ela é uma mistura, um catado dos livros antigos, entre eles a Torá, e alguns feriados judaicos remetem à mesma data. E para se haver não uma quebra de costume, mas uma reentrada de costumes, o cristianismo, a Igreja Católica, faz com que tenhamos essas datas festivas e apenas datas. Porém, como disse sempre a vocês,
quando se instaura a fé, quando está no cerne a fé de muitos, isso é sagrado. Então, por ter uma alta conotação religiosa da fé de muitos e de muitos povos, ela é sagrada. Então, a Páscoa em si, espiritualmente, é sagrada. Porém, a festiva e o mercantilismo que se gerou em torno desta data, que é muito obstante da data judaica, não devemos entrar muito a profundo. É interessante porque as religiões em determinadas datas, elas corromperam a essência da própria fé. Então, quando se coloca o consumismo, até no Natal, ou na Páscoa, ou em outras datas religiosas, até mesmo de santos, perde um pouco a potência espiritual, mas nada é incomparável quanto à fé. Então, a fé é sagrada. Lembrarmos da Páscoa, lembrarmos de sermos mansos, lembrarmos de Jesus apenas em determinada data, não é uma sinapse de evolução. Devemos lembrar de Jesus e dos seus ensinamentos diariamente. As datas nos rememoram e quando assim rememoramos, buscamos a Ele e logo esquecemos. Então, o que nós fazemos é colocar sempre em vossa mente os ensinamentos de Jesus e a emergência de aplicá-los diariamente, não em determinadas datas. Atmosfericamente, energeticamente, as datas, quando são comportadas de muita fé, elas limpam o ambiente magnético da Terra. Porém, não tem uma proporção muito longa. Passou-se, então, logo já volta a contaminação das mentes viris, de nós, espíritos que aqui somos residentes. Então, não vou adentrar muito no feriado e nem na data comemorativa, porque dela nos remete apenas à potência da fé e nenhuma mais observação. Ele não está, sentindo nada, comer carne, crucificando ele de novo. Por isso que eu não quero adentrar com muito detalhe, porque eu serei muito contraditório à cultura ainda. Porque o que se torna religioso demais se afasta do que é a essência espiritual. O que se torna muito, muita mística, muitos dogmas, muitos cultos, se afasta demais do que é a essência. A essência do Espírito ela é tão simples. Nós somos criados por Deus, a sua imagem e semelhança, e por amor ele se fragmentou dentro de nós. Isso nos basta. Nos perdemos tanto, que Deus ofertou um espírito nobre para ser governador da terra, para nos mostrar o caminho, nos nortear. Este é Jesus. Não precisamos de nada, absolutamente nada, para estarmos na presença de Deus sobre a bússola de Jesus. Nada. Nem de Páscoa, nem de Natal, nem de Quaresma, nem de nada. Todas as outras arquétipicas são criações frutuosas da religião. E nós não viemos desmistificar nenhuma religião, e sim mostrar a vós a essência. Qualquer conotação que eu fizer sobre os feriados, ela vai estar sempre ligada. Quando se envolve muita fé, se purifica o ambiente. Quando se afasta da fé, o ambiente fica mais denso. Quando que a gente inicia uma purificação massiva do planeta Terra? No Natal, porque remetemos a Jesus. E quando remetemos a Jesus, Jesus não tem nada a ver com o Natal. Somos nós que vamos buscá-lo. Então, a atmosfera muda quando as nossas mentes buscam Jesus, porque Jesus nunca foi ausente. Então, Jesus não se faz presente quando buscamos. Jesus nunca foi ausente. Então, em verdade, a gente não precisa buscar Deus e Jesus, porque busca aquilo que não existe, que está ausente. Você busca algo que não está presente. E não há isso em Jesus ou em Deus. Eles estão presentes. Então, nós buscamos porque nós nos afastamos. Então, nas datas religiosas comemoradas, nós fazemos com que a fé de muitos alcem a percepção da bússola moral que é Jesus. Então, nós nos purificamos os nossos pensamentos e somos mais vigilantes em determinadas datas por causa disso. E isso é bom, mas isso não é a salvação. Porque se fosse a salvação, já estamos há mais de 2000 anos comemorando Páscoa, muito antes de Jesus, e a gente ainda está num processo de evolução, não nos tornamos anjos por isso. A mudança ela tem que ser mais intrínseca, ela tem que ser mais íntima, ela tem que ser mais profunda do que qualquer coisa religiosa.
do que qualquer data. A mudança real de nós, espíritos, é no dia a dia, e não em datas sazonais. Não é uma sazonalidade, ela é diária. Percebe? Jesus se apresenta mais em determinado período? Não, ele nunca é uma ausência. Ele está presente. Eu disse a vocês que o espírito mais nobre que está na Terra é o espírito de Jesus, e que se você pegar o amor dele e transformar em energia, ele circunda este globo algumas centenas de vezes. Tamanho o amor que ele tem. O amor é energia, você pulsa, você emana. Então, quando você ama, você prospecta, porque dentro de você tem a energia de Deus. Quanto mais capacidade tua de amar, mais energia você alcança. Então, quando estamos na presença dos filhos, das pessoas que amamos, quando estamos encarnados, o nosso corpo biológico propaga energia que chega no outro. Sem falar uma palavra e sem olhar, a pessoa sabe que está sendo amada. Isso é normal, isso é energia, isso é vibração. Quando você está com alguém que você não gosta, a energia também é a mesma. Então, a de Jesus, a nossa energia toca um raio quadrado de 5 metros. A de Jesus circunda o planeta algumas centenas de vezes. Para você ver ainda como estamos distante da capacidade de amar. Então, não tem relevância alguma qualquer data comemorativa, seja da Torá, seja da Bíblia, seja do Alcorão, seja de qualquer livro sagrado, religioso, com relação de que Jesus está mais presente ou Jesus está mais ausente, que Deus está mais presente e Deus está mais ausente. Porque Jesus e Deus não se faz ausente. Somos nós que nos escondemos deles. Nós fugimos daquilo que nós somos feitos a crer e a seguir. Então, as datas religiosas, elas se tornaram mercantilistas, elas se tornaram puéreis demais. Mas a fé imbusta em torno das datas é poderosíssima, porque ela limpa a atmosfera das mentes. A atmosfera espiritual, ela é poluída pelas mentes. No carnaval, eu disse a vocês, quanto mais pessoas estiverem na energia do carnaval, mais tóxico está o padrão vibratório do plano espiritual. Perto do Natal, isso se purifica, porque todos trazem para perto da sua mente o norte, que é Jesus. Aí reflete, se arrepende, pede perdão e tenta reaver. Passou o Natal, chega o Carnaval, passa a Quaresma, lembramos de Jesus. Não, é poderosíssimo, é fé, a fé é sagrada, está nas Escrituras, são livros e os livros são sagrados. Mas a importância do aprendizado é no dia a dia, não é em datas. E se eu entrar nas datas, eu vou ter que desconstruir algumas coisas que são culturais demais para muitos. Ok? Ficou entendido? Ficou muitas interrogações, mas é um tatear que precisamos ir devagar, porque envolve muito mais materialismo do que propriamente o que é de ensinamento. Só vamos lá no fundo. Existe. As colônias espirituais, as cidades espirituais estão subdivididas em categorias, segundo o adiantamento dos espíritos que lá residem. Então, quando pegamos nosso lar, ele não é uma cidade alta, ele é uma cidade média. Existem cidades mais evoluídas e cidades mais densas. E na obra de André Luiz, ele narra várias cidades por seu percurso, e assim traz a Chico, várias cidades mais densas. Então, quanto mais densa for a cidade, mais materialista ela é. Então, quando adentramos uma cidade mais perto da crosta, vamos encontrar templos religiosos, igrejas, sinagogas, templos de todos os estandartes religiosos, e lá continuam o culto segundo aquelas crenças, porque é o padrão vibratório dos espíritos que estão socorridos lá. Se você pega um espírito recém-saído do umbral e traz ele para uma cidade alta, ali não tem religião. E se aquele espírito que está no umbral é religioso, ele não vai acreditar que aquela cidade é evoluída porque lá não tem religião. Então ele precisa estagiar em cidades mais densas, convivendo com a religião que ele frequentava, para ir entendendo que aquilo não faz mais conotação e ir evoluindo para perceber que não precisa de nada e nem de ninguém para ter Deus e Jesus como bússola. Quando atingimos este estado de liberdade, de que eu não preciso desse templo para orar a Deus, é no meu quarto. É trancado no meu quarto, converso com Deus a todo instante, não tem hora marcada, é a hora que eu precisar, eu o busco e ele lá está. Ele não é ausência, ele é presença sempre.
Então, as cidades espirituais mais densas têm todos os apetrechos que existem entre vós encarnados. Todas as religiões. Todas. Porque não se muda um espírito tirando todas as verdades dele. Se muda o espírito mostrando que a verdade dele pode ser muito mais sublime. Pode ser uma verdade que é apenas uma fração do que é um todo. E aí, no processo evolutivo, ele vai desconstruindo. Então, temos templos de voduísmo, temos templos de umbanda, quimbanda, candomblé, evangélico, protestante. Todos os estandartes religiosos que vossos olhos tocai aqui nos encarnados é uma réplica aqui no plano espiritual, dependendo das cidades. O nosso lar, ele não existe os templos religiosos, mas ele tem o departamento de religião, que trata sobre todas as religiões. Porém, ali já estão os espíritos mais desapegados às religiões. Aqueles espíritos que não têm o seu passado cruzado com débitos religiosos, eles se emancipam mais rápidos. Então, esses estão no nosso lar. O nosso lar tem muito espírito ateu, porque já se desvinculou dos padrões religiosos. Porque ser ateu não é não acreditar em Deus, e sim não acreditar no Deus que a religião conta. Entenderam isso? Porque uma vez que você está encarnado, você conhece o Deus que alguém te narra. E quando esse Deus que alguém te narra não condiz com aquilo que você racionalmente entende que é Deus, você se torna ateu porque você não acredita no Deus, que é uma narrativa. Entenderam? Então, ser ateu não é não crer em Deus, é não crer no Deus que é narrado pelas vogais das religiões. Por quê? Dentro do espírito dele, nenhuma narrativa que ele tem no espírito se assemelha com o Deus que ele escuta no católico, no protestante, no espiritismo, não se assemelha. Então, quando você pergunta para um ateu, então o que você acredita que é Deus? Ele vai falar, eu acredito que é uma energia. Essa é a máxima, porque energia suprema, causa primeira de todas as coisas. É a resposta do que é Deus para Kardec, dos espíritos para Kardec. Então, quando você pega um ateu, ele é ateu não porque ele não crê no Deus que contam a ele. Ele não pode crer num Deus que pune, num Deus que castiga, num Deus que... Ele não crê. Então, esses espíritos encarnados que não creem em Deus e são rotulados de ateus, eles só não entendem segundo o contemporâneo. Esses espíritos no plano espiritual, eles não vão para uma cidade que tem um monte de templo. Eles vão para uma cidade que não tem templo. Porque a sua percepção de Deus não faz mais conotação com a percepção religiosa. Mas sim, tudo que os vossos olhos tocam entre os encarnados, há uma réplica no plano espiritual. E sim, a comemoração de Páscoa, a comemoração de Ramos, a comemoração de Natal, E não só isso. Você acredita que um chinês, quando morre, não comemora o Ano Novo Chinês aqui? Normal. Todas as festivas de todos os costumes e todas as crenças se replicam aqui. Quanto mais materialistas elas forem, mais densa é a cidade. Quanto mais liberta for, maior, mais sublime, mais alta é a cidade. Ok? Nosso lar, ela não está entre as sublimes e ela não está na crosta. Ela está já em uma fase alta, em montanhas mais altas, ao qual já está mais perto da sublimação do que da materialização. Então, ali já não tem mais a conotação de religião conforme conheces, mas sim um departamento religioso que cuida das pessoas que lá chegam. Vocês nunca se perguntaram por que não tem a narrativa de uma igreja no nosso lar? Vamos no culto, vamos na missa, vamos... Mas se você mergulhar em outras obras, vocês verão narrativas de templos religiosos em cidades mais profundas, mais densas, porque faz parte do estágio. Se um espírito encarnado morre crente, você não adianta levar para uma cidade que não tem crente. Ele não vai aceitar. Ele vai chegar lá e vai achar que aquilo ali é um inferno, porque o céu para ele está os irmãos dele. Então você não pode criar essa ruptura cognitiva de um espírito. Então ele vai para um pronto-socorro aonde estão os seus. Exemplo, Testemunha de Jeová. Existem cidades espirituais específicas para Testemunha de Jeová. Porque lá encontram-se todos os Testemunhas de Jeová que desencarnam. Porque a crença do Jeová é quando você morre, você dorme. Então lá parece um hospital cheio de leitos. Então o Jeová, quando desencarna e ele não tem muito agravo ao ser arrastado para o umbral, ele dorme. Os irmãos de crença resgatam, levam ele para uma cidade específica, onde estão os Testemunhas de Jeová, colocam em uma pedra e lá eles ficam dormindo. Quanto tempo? O tempo que é a crença limitante dele de acreditar que a vida é uma dormência, dure.
Então tem testemunha de Jeová que dorme há mais de 100 anos. E fica lá. Aí, diariamente, constantemente, acorda um. Acorda, abre os olhos e entra em loucura. É demência. Porque ele acreditou uma vida inteira que ele ia dormir. E como ele acordou? E na crença quando for a hora, quando Jesus vir, que não é retorno, é quando Jesus vir, será eleito aquele que foi puro. E ele acredita que é Jesus. Aí ele sai buscando a luz. Cadê Jesus? Isso é uma demência. E para você explicar isso para um testemunho de Jeová, leva tempo. E somente os seus, dentro das suas estruturas acadêmicas, conseguem resgatar. Então existem cidades específicas para religiões. Existem cidades específicas para muitas religiões. Existem cidades arreligiosas. E quanto mais sublime, menor religião. Quanto mais alta, não há a conotação de religião. Porque um espírito, quando emancipa, ele não escolhe quem ele ajuda. E o rótulo religioso cerceia ou é parcial sobre aquilo que você quer ou não. Como você pode ajudar alguém que você sempre tacou pedra? Como você pode ajudar um espírita se você falou que ele era macumbeiro? Como você pode ajudar um macumbeiro se você sempre julgou ele que ele fazia o mal? Então, ser evoluído é a perda destes rótulos, sabendo que somos todos iguais e somos todos imperfeitos buscando a perfeição. E quando atingirmos essa perfeição, emancipamos. Sim, pode ser. Eles conseguem evoluir a ponto de se deslocar e exemplar nosso Consegue. Porque não é cerceado o conhecimento. Todas as cidades, da mais densa à mais sublime, existe um departamento importantíssimo para a evolução do espírito. O Douglas não vai concordar. Chama-se biblioteca. Todas as cidades, da mais densa, da mais perto da crosta do 7º portal, porque depois do 7º portal não há mais cidade, mas acima do 7º portal, escalonando até a crosta, existem níveis de cidades. Da mais densa até a mais sutil, existem bibliotecas. Mas, para alegrar o Douglas, não é livro. Ok? Você escuta, você mentaliza, você introduz e você consegue absorver conhecimento muito rápido. Então é dada a oportunidade igual a todos os espíritos, indiferente do feudo que ele está, indiferente da cidade que ele está inserido, a oportunidade por aprendizado de evoluir. Assim como é ofertado a vocês quando nascem, com o véu do esquecimento, sem a língua nativa aprendida, poder aprender a todo instante. Porque é só o amor e a instrução que faz um espírito se emancipar. Sem instrução e sem amor é a estagnação. Ok? E por ter biblioteca, você vai lá e aprende. Quando você aprende, você abre a mente. Quando você abre a mente, você sublima. Com a mente fechada, você pode amar. Se não se instruir, você vai ficar estagnado. Lembra, sim, senhora. Quem aqui nunca leu um livro e teve a sensação de que já tinha escutado aquilo? O Douglas não, porque foram poucos livros que ele leu na vida. Então talvez esse sentimento seja pouquíssimo. Porém, todos vós, não é apenas com literatura. Hoje em dia é ofertada a vós todas as formas possíveis e imagináveis de devorar informações. É como se você estivesse escutando um áudio de um ensinamento e aquele ensinamento, ao entrar em racionalidade, fizesse tanta concordância que você falasse assim, nossa, parece que eu já sabia disso. Este sentimento é que o teu espírito já esteve nas bibliotecas umbralinas ou celestiais, buscando aprendizado. Temos que falar isso. Sim. A sensação de entrarmos em contato com o aprendizado, que ele faz conotação com algo que a gente desconhece, é a certeza de que a nossa alma sabe. Porque eu já parei pra pensar, tipo assim, mas que caramba, eu tô encarnada. Aí às vezes eu tô estudando uma coisa que eu já sei, mas eu não tô lembrando. Aí eu vou estudar de novo pra desencarnar, vou ter que lembrar, vai estudar de novo. É isso, é uma somatória. Porque quando você pega a Bíblia, a gente não prega mais isso nos dias de hoje porque ninguém obedece, mas havia um tempo da humanidade que você tinha que ler a Bíblia todo ano. E não faz muito tempo, alguns séculos apenas. Então, quando você lê a Bíblia, cada etapa da sua vida relendo a mesma Bíblia, ela tem um sentido diferente. Essa é a importância do reaprendizado. Porque cada vez que você vai reler, segundo a tua dor e a tua vivência, a sua percepção, o seu prisma colocado sobre a ótica do que está inserindo de conteúdo, serás uma visão nova.
um livro escrito há 16 séculos, lido 16 vidas, tem sentido diferente. Porque quem muda é você. Exato. Porque a cada etapa de tua vida, você absorve o conhecimento de forma diferente, porque você mudou. Você, quando era criança, fazia coisas de criança. Agora que você é adulto, deverias fazer coisas de adulto. Nem sempre, mas assim deveria ser. E quando você chega adulto, olha as coisas de criança e fala, nossa, como pude fazer aquilo? Ou não. Ou deveria ser. Então, essa é a máxima. Quanto mais você aprende, indifere do estágio, sempre será uma informação nova que você não tinha. Percebe? Eu vou trazer uma informação para você para ficar mais explicadinho. Quando você era adolescente, você brigava demais com tua mãe, falava poucas e boas para ela. Aí agora você é mãe. Aí você fala, se eu pudesse voltar naquele passado, eu não falaria, porque hoje a tua filha fala mais um pouco do que tu falava. Então, quanto mais você amadurece, melhor é a sua percepção sobre o mesmo assunto. Ou deveria ser. Por que eu uso ou deveria ser? Porque tem pessoas que não amadurecem. E o mesmo assunto com 80 anos é o mesmo tratado quando ele tinha 10. Então você pega o assunto por uma pessoa de 80 anos, ele reage como ele tinha 10. Significa que a mente dele ainda tem 10 anos. Então ele não amadurece, não se arrepende. A vantagem do amadurecimento da idade biológica é a oportunidade de se arrepender do que fez para procurar não fazê-lo em outra oportunidade. Percebe? Agora, quando você vai saber o arrependimento que você tem agora como mãe, você se arrepende assim, nossa, quando eu era filha eu poderia ter feito de novo. Mas você não volta mais com esse corpo a ser filha. Mas esse ensinamento, essa dor, essa vivência, está na alma. Na sua outra vida, antes de você brigar com a sua outra mãe da outra vida, essa informação vai vir. Aí ela vai falar assim, nossa, acho que eu vou ficar quieta. Ou não. Escolhas. Ok? Mas isso é a necessidade do aprendizado. Se você não aprender e houver o arrependimento, você não soma para outra vida. Aí fica uma soma nula. O aprendizado por etapa estagiária da carne, ela é necessária porque cada etapa de tua vida, o aprendizado é absorvido de formas diferentes. O mesmo livro lido aos 10, aos 20, aos 30, aos 40, aos 50, ele tem aprendizado diferente. E essa diferença, ela soma. Essa diferença, ela soma. Porque, em verdade, eu vos digo, você não decora o livro na alma, você decora aquilo que te muda, aquilo que te incomoda, aquilo que te dói ou aquilo que te felicita. Isso é armazenado e guardado. Porque se você decorar todos os livros, vai ocupar espaço demais para você amar. Entendeu? Entenderam isso? Sim. Vamos por uma ordem aqui. Pergunta sugerida por você mesmo. Sim. Quais são os princípios espirituais que ajudam e atrapalham os vícios? Ok. Os princípios espirituais que ajudam ou atrapalham os vícios, nós precisamos entender o que é o vício para o espírito. E os vícios, nós temos que categorizá-lo não para o espírito encarnado, mas para a alma do espírito. Então o vício não é algo que está ligado à tua criação. Então você falar assim, eu bebo porque o meu pai bebe, você está apenas tapando o sol com a peneira. Você bebe porque o teu espírito tem a inclinação da bebida e isso é de muito tempo e não desta vida. Porque se teu espírito não é vicioso para o álcool, o teu pai, a tua mãe, os teus irmãos, todos ao teu redor podem beber. Você não beberás. Porque o teu espírito não tem esta inclinação. A partir do momento que você extirpa as suas inclinações, você extirpa os vícios. Ok? Então, o vício, ele é uma herança da tua alma. Ele está na alma. Isso é para as bebidas, para as drogas, para o tabagismo, para a sexualidade, para os distúrbios morais, entre tantos, como pedofilia, estupro, vício. Então, quando você categoriza um pedófilo, ele é viciado. Ele é um pedófilo, e o que faz ele ser um pedófilo é o vício em pornografia ou sexo com menores. Ok? Isso é vício, e quando você olha na alma, isso é uma redundância. Então, os vícios, ele vem da alma. Então, falar que você comete algumas ações por criação
você já está errado no seu processo de melhora. É assumir em si a responsabilidade da melhora. Ok? Então, quando você vem com o vício que nós chamamos de inclinação, o vício ele é a externalização da sua inclinação. Então, eu tenho uma inclinação do tabagismo e o vício ao cigarro é a externalização da minha alma. Eu sou viciado em tabagismo em outras vidas e o tabagismo no vício é a externalização disso. Quando eu venho para ser provado e expiado no vício do tabagismo, eu venho com a inclinação, porém, eu venho com alguns apetrechos que me auxiliarão a dominar a minha inclinação, com algum outro vício, que pode ser um vício menos nocivo, que ao qual eu sucumba a esse vício. Exemplo, é muito comum quando um encarnado vem com o vício das drogas. É muito comum, quando ele vem com vícios das drogas, ele tem o vício do esporte também. Uma pessoa que tem tendência a usar drogas por vício, ele vem com outro vício tão poderoso, tão equivalente, para auxiliar num vício menos doloso ao corpo, ao domínio de um vício mais doloso. Então, um irmão que encarna, que tem a inclinação de uso de drogas, ele tem um outro vício de igual nível, que não é doloso. Então, quando um irmão sai das bebidas ou sai das drogas, ele encontra um outro vício. Seja andar de bicicleta, seja correr, seja fazer exercício, seja um vício tamanho que iguala em termos de vicissitude, mas que não é doloso. Então, por isso que nós falamos, a ideia de curar um irmão em declínio dos vícios danosos é apresentar a ele um vício que não é danoso, que está na alma dele. Porque Deus é bom e generoso. Deus jamais permitiria que um espírito encarnado com os vícios das drogas não tivesse um outro vício para sucumbir ao vício mais nocivo, um vício mais positivo. Então, numa visão maior, para curar um irmão, vamos falar que não é o momento, mas essa casa está predisposta a ter clínicas de recuperação de dependentes químicos no futuro. Isso já é sabido desde o início, desde o primeiro dia de fundação desta casa, era que no roteiro de sua andança, lá na frente, quando todos os pilares estiverem sólidos e forjados, essa casa terá um núcleo de assistencialismo de dependência química. Nós, espíritos, auxiliaremos os espíritos trabalhadores da casa a encontrar no espírito de um dependente químico qual é o outro vício que Deus ofertou a ele para fazer força sobre o vício que o consome. Então, o vício, ele tem o vício nocivo e igual o vício não nocivo. Porque o problema é o vício. O vício é a externalização das nossas inclinações. Mas se viermos somente com as inclinações ruins, não teremos como superar se não tivermos um outro vício de mesma intensidade. Correto? É comum alguém falar assim, quando eu bebo, eu uso droga. Os vícios estão ligados, são inclinações diferentes, mas quando há um estímulo, ele puxa o outro estímulo. E essa pessoa é facilmente ligada a ser disciplinada na vida, a ter outro vício, tipo trabalho, outro vício como empenho. Sempre tem vícios positivos para dominar os vícios negativos, ok? Um vício muito comum hoje, muitos jovens desencarnados na década de 80 e 90, que estão reentrando na vida agora, como já disse a vocês, eles estão viciados em celular e videogame, correto? Nesta ideia que eu narro a vocês, um vício menos nocivo, ele está comprimindo um vício mais nocivo. Se eu digo a vocês que esses espíritos vieram da década de 80 e 90, que eles desencarnaram por sexo, droga e música, eles têm essa mesma inclinação. Então, este vício de videogame e de celular, ele é o vício positivo, porque ele está dominando o vício negativo. Percebe? Então, todos os encarnados que tenham o vício como uma externalização de suas inclinações, buscando em si, terás o vício bom e o vício ruim, ao qual a missão do vício bom é sucumbir o vício ruim. Correto? Todos vós, em suas vidas, têm algum familiar, algum conhecido que se perdeu pelas drogas. E alguns saíram dela. Hoje pedalam, hoje correm, hoje nadam. Hoje, se não fizerem um outro vício, eles caem no seu vício primeiro, o vício nocivo. Um outro exemplo, a obesidade mórbida, o vício compulsivo da alimentação, que gera a obesidade,
ela é uma inclinação da alma, que vem como um DNA espiritual, está presente. Se você executa a cirurgia do estômago, você força o seu corpo a emagrecer, correto? Então você está castrando quimicamente um vício seu, correto? Se eu castro quimicamente um vício meu, imediatamente eu busco um outro vício, uma outra inclinação para ser vício. Então quem sai de uma cirurgia de castração química do vício da obesidade, ele sucumbe e aflora outro. Normalmente ele cai para excesso de bebida, uso de drogas ou desvirtuoso sexual. Ele busca outros vícios para assumir local, porque ele precisa tirar o vício da alimentação e colocar outro no local. Por castração química, por processos de tua escolha. Então você troca os vícios. A clínica de recuperação, seja de qualquer estandarte for, assistida pelos espíritos, isso é no futuro, quando for permitido, ela se concentra em o processo de vício químico e vício espiritual. Separa-se. O processo de vício químico, ele é resolvido com química. Então você não pega um irmão que usa crack e coloca ele, faz oração e ele para de usar crack. Não existe isso. Mas você pega um irmão que usa crack, coloca ele em retiro, você retira numa quarentena da sociedade ao qual o vício é farto a ele, e você coloca medicamentos químicos de castração psíquica para que vá haver a descontaminação química, física do processo do crack. Então é com medicamento. Não se trata dependente químico com oração, se trata com medicamento. A parte espiritual analisa-se friamente o espírito e busca as aptidões dele e o vício que deve ser colocado. Então, os espíritos caberá a olhar o espírito em tratamento e falar, coloca ele na natação, coloca ele na luta marcial, coloca ele na padaria, coloca ele a direcionamento segundo os vícios potencializados menos doloso ao corpo. E aí inicia-se o tratamento de trabalho. Aí entra a passe, aí entra a oração, aí depois os processos. Porque senão nós somos intrusos do livre-arbítrio e não podemos. Não tem essa máxima. Perceberam? Então, os vícios eles auxiliam e eles prejudicam. Se enxergar em tua vida um vício que está te prejudicando, anule. Ah, mas como eu posso anular? Coloque outro no lugar. Ok? Um bom vício, trabalho. Por que rir? Eu estava perguntando, mas como descobrir qual vício é bom? Exato, o trabalho é ótimo. Percebe? Eu já te respondi. Coloque outro vício, correto? Quando você está num processo de tristeza muito profunda, você precisa ocupar a tua mente. Ocupar excessivamente a sua mente com alguma coisa é um vício. Aí você se vicia. Se vicia em sair, se vicia em dançar, se vicia em viver a vida com mais leveza. É vício. Você simplesmente está pegando um novo vício que é menos nocivo para sucumbir um vício mais nocivo. Se você for fazendo isso na tua jornada, você termina a tua jornada melhor do que adentrou. Mais distante dos vícios. Deus, em sua generosidade e sua bondade, nos oferta as inclinações. A externação das inclinações são os vícios. As vicissitudes da vida, aquilo que cometemos em redundância, que é nocivo ao corpo, mas também coloca vícios bons. Todos encontram em si vícios bons. Ok? Perdão? Tricô crochê é um pouco mais antigo, quando não tinha redes sociais. Hoje, praticamente, é um vício que se perde. E era um vício que dava remuneração. Então, muitas pessoas tricotavam. O Douglas me recorda o vício do Candy Crush. Dos aplicativos de celular. É vício, sim. Se você olhar por um prisma, ele pode ser um vício bom. Mas quando o vício do celular, ou de qualquer jogo, ou qualquer ferramenta de jogo, se torna nocivo, ele não é um vício positivo. A partir do momento que ele te lesar financeiramente, a partir do momento que ele te lesar no excesso de consumo de tuas horas, a partir do momento que você, por ele, deixar de fazer alguma coisa que é tua obrigação, é o sinal de que aquele vício não é mais um vício positivo. Correto? Então, aí você identifica. Porque o obsessor sabe disso. O obsessor sabe que nós, quando estamos encarnados, temos a predisposição de nossas inclinações. Então, somos facilmente manipulados nos nossos vícios. Então, é muito comum você, quando está com insônia, buscar o celular para fazer um joguinho. Isso é bom quando você pega o celular e fala, irei ficar 5 minutos e desligarei.
disciplina, ordem mental, domínio de si mesmo. Se você pega o celular para jogar e fica horas, é o obsessor que fez isso. Porque ele sabe que quanto menos você dormir, mais ele te atrapalha. E se você está confuso, perdendo a insônia e pensa em rezar, ele fala assim, olha o celular até brilha para você. O obsessor faz com que você veja o celular para pegar o celular, porque quando você pega o celular você não reza. Aí vai embora. Então, quando qualquer vício que você acha ou acredita que não seja nocivo, porque está sucumbindo a uma outra falta sua, ele começar a te prejudicar, ele passa a ser nocivo. Então, os espíritos sabem disso, os bons e os ruins. Correto? Então, o espírito bom, quando você estiver em insônia e perturbação, vai falar assim, faz uma oração. O espírito ruim viu que você captou a oração, ele fala, pega o celular. Aí você olha para o celular. Exato. Aí você pega o celular. Ai, daqui a pouco eu rezo, deixa eu ver quem mandou mensagem. Aí você foi. Percebe? Então os obsessores maquinam no novo contemporâneo, nesta nova realidade de informação, desta forma. Então é preciso ficar atento. Não, a ansiedade é o processo do espírito que querer viver no futuro. Então isso é do espírito, é da alma. Não é uma inclinação, é um status do espírito de querer viver no futuro. Assim como a depressão é querer viver do passado. O que nós devemos é manter o nosso corpo no presente, sabendo que o futuro é uma página em branco e o passado já está escrito. É apenas um manual de consulta, mais nada. E que o futuro é uma página em branco. O presente é o aqui e agora. Então, quando você consegue deixar a mente no presente, você não sofre de ansiedade. Quando você tira a mente do passado, você não sofre de depressão. Mas isso são estados de espírito. Você pode viver na ansiedade e na depressão constantemente nos mesmos 10 minutos. Em 10 minutos você se torna ansioso e se torna depressivo. Porque você foi para o futuro, ficou triste, voltou para o passado, ficou triste também. Aí esquece de viver no presente, que é o estado da natureza ao qual todos vocês foram chamados quando nasceram nesse corpo. Mas que nem uma criança nasce ansiosa já. Sim, é o espírito. Então, ele lá do lado de lá ele já era assim. Já era ansioso. Não nasce algo diferente do que você é. Então, ele ficava sonhando que ele já estava nascendo, o que ele estava fazendo? Quando você dá a oportunidade de um espírito nascer e o espírito é ansioso, ele fala assim, nossa, não passa. Nossa, essas 9 semanas, esses 9 meses não acabam. Nossa, ainda estou tão pequeno. Nossa, a ansiedade que vocês têm e se manifestam no corpo é a mesma do espírito. É interessante que, quando vocês encontram o corpo biológico, ele já cerceia muito do que é o espírito. Se você acha que o teu espírito é ansioso, multiplica por 90 que é teu espírito. Porque o teu corpo é um agente limitador do que é o teu espírito. É apenas uma fração do quem tu és. Mas não deixa de ser a tua essência. Como que ele vivia lá com essa ansiedade? Assim como vocês vivem aqui. Da mesma forma. Só que lá tem acesso a tudo. Lá é mais perturbador do que aqui. Sim? E perturba mais todo mundo. Por isso que nasce. Porque aqui é cerceado. Exato, por isso que nasce. Nasce lá porque aqui você vai se perder. Quando você fica muito ansioso do lado de cá, procurando respostas, quanto mais respostas você encontra, mais você se sente impotente porque você olha para o teu passado e sabe que você está ali porque você deve. Então, eu sei onde eu poderia estar e não estou porque fiz isso. E aí eu fico no mistério entre ansiedade e depressão, escolho e pauso o presente. Aí nasce. Por isso que eu disse a vocês, estar encarnado, você consegue estar em ansiedade e depressão. É muito mais comum você estar em ansiedade e depressão do que estar sereno. Porque é o estado do espírito. É para isso que serve a encarnação. A encarnação serve para desacelerar o espírito. Como tudo do lado de cá é muito macro e do lado do encarnado é muito cerceado, porque é apenas um capítulo da tua vida, do teu livro, do lado de cá é muito mais difícil progredir. Porque tem tudo e muito voraz, muito mais farto. Só que é a mesma coisa que eu consigo ver o futuro, eu consigo ver o meu passado. Isso é doloso, isso é penoso. Saber do que eu não posso almejar aquele futuro porque eu fiz aquele passado, isso dói. Então, nasce, véu do esquecimento, e vamos em processo de vida após vida para melhorar. Então, sim, quase a totalidade de vós, irmãos encarnados, estão no mister, a ansiedade e depressão. Todos. Todos vós são ansiosos para alguma coisa e depressivos para outra. Ansiosos para alguma coisa e depressivos para outra. Porque é o estado evolutivo que a Terra se encontra. É este estado. Então, todos se assemelham. São raríssimos os encarnados que conseguem a sua pacificação. Ah, eu sou pacificado. Tá bom, acontece alguma coisa, tua vida vira de ponta cabeça e já acabou. Aí você fala, nossa, eu estava tão bem. Assim funciona. Então, estar encarnado é o sinal de que o nosso espírito, ele vive aprisionado no passado e no futuro, ao qual cabe a importância de viver no presente.
Por isso que temos crianças aceleradas demais, ansiosas demais, e crianças depressivas demais. Mas que no enredo da sua jornada ela vai vivenciar depressão e ansiedade, até atingir um estado de equilíbrio. O futuro não me pertence, é uma escrita do agora. O passado já foi, eu não consigo mudar, deixa eu escrever melhor o que eu estou fazendo agora. Aí você começa a melhorar o teu caminho. Ok? Aqui? Sim? Fala sobre o umbral. Todo mundo fala da... Eu queria saber sobre o umbral. É o estado de consciência de cada um. Ele é um estado... o umbral nós podemos separar em 2 estágios. O estágio vibratório e o estado geográfico. Então, são 2 máximas. Existe o estado geográfico, existe na geografia do planeta regiões umbralinas. Regiões umbralinas é um espaço geográfico do planeta. Não importa se está na crosta, se está nivelado, ou sublime não tem não, mas na crosta para baixo, em vários estágios, é uma região geográfica de densidade umbralina. Isso é geografia, físico, ok? Então, crateras, vulcões, fundo do mar, perto do magma, estado geográfico. E o estado vibratório. Então, quando eu tenho um estado geográfico onde encontram-se muitos espíritos suicidas, este estado geográfico começa a vibrar a energia do suicídio. Então, este estado geográfico vibra o suicídio, então ele é uma zona umbralina suicida, ou Vale dos Suicidas. Então, quando um suicida tem a sua retirada da vida e vai para o plano espiritual, ele é imantado, ele é puxado por padrões vibratórios para ficar lá pertencentes aos seus. Assim como disse agora há pouco, o testemunha de Jeová é retirado e trazido para um templo condizente com a sua mente, com a sua vibração, com a sua crença, com os seus costumes. Ok? Então, umbral é uma região geográfica imantada por padrões vibratórios que se assemelham. Então temos o Vale dos Suicidas, temos os homicidas, temos os escravos, temos os perseguitórios, temos os vampíricos, temos os reptilianos, temos várias densidades. Temos as fadas, temos os duendes, temos padrões vibratórios. Então, ele é um estado geográfico, um local geográfico, com vibrações de pensamentos. E funciona como um imã. Padrões vibratórios. Então, estar no umbral, nós podemos estar geograficamente ou mentalmente. Então, estar encarnado, você pode estar no céu e inferno, não é um estado geográfico, céu e inferno, ele é um estado mental. Geográfico, umbral. Umbral é, se a minha mente está conectada por ações que lesam o meu corpo e o meu espírito, eu sou imantado. Se o meu padrão mental está ligado com excelsos, eu sou libertado. Então, é um estado da mente, mas também ligado a um estado geográfico. Ok? Sensação de céu e inferno é a mente. Estado geográfico é umbral. Umbral é uma região geográfica ao qual se assemelha por osmose as mesmas faltas cometidas. Mas em si também é um estado mental, porque se é um estado mental você não vai para lá. Se você é um suicida, tirou a sua vida lúcido, mas tem a percepção cognitiva perfeita, você chega no plano espiritual com toda a energia de suicida. Você abre o olho e fala, não sou um suicida, sou um espírito, eu tirei a minha vida porque eu quis. Você imediatamente se afasta daquela região umbralina e segue a tua vida. O estado de consciência mental do espírito, após o desencarne, o liberta ou o aprisiona. Por isso que existe o espiritismo. Vou falar aquela frase que eu sempre falo a vocês. Qual que é a função do espiritismo? Preparar vocês para a morte. Porque quando mais preparados vocês estiverem, quando morrer, vocês abrem os olhos e falavam, olha, o Joseph ensinou isso, eu não vou para lá não. Eu aprendi. Entende a importância do aprendizado? Eu aprendi sobre a morte. Eu tenho informações sobre a morte. Então, a hora que chegar a minha vez, eu sei o que fazer. É assim que a gente espera. A gente consegue, de cada 10, uns 3 a gente consegue. Entendeu? Por isso que muitos de vocês vão ficar aqui bastante anos. A gente vai preparando em doses homeopáticas. Mas então, tirou a vida, o corpo. Deus deu que não pode ser tirado. Sim. Aí ele não se culpa. Não. Aí tudo bem. É livre-arbítrio. Porque eu digo a vocês, o umbral é um estado geográfico. Ele existe fisicamente. E as energias que estão lá são suicidas. Então, o que o suicida tem? O arrependimento, o remorso, o medo, o temor, a culpa. Então, tudo aquilo atrai um suicida. Se o suicida acabou de entrar no plano espiritual e ele se limpa de todos esses sentimentos, ele vai ser atraído.
Então, quando aciona o lado espiritual, quando chega no lado espiritual, a tua consciência define para onde você vai. Se a tua consciência se linkar com aquele sentimento, você é imantado, você é arrastado para lá. O que você faz do ato suicida, já vem todos esses pensamentos, né? Que fala, Exato. tem o arrependimento, Sim. que não queria fazer isso. Exato. Então, como você chega no plano espiritual, define para onde você vai. O céu ou o inferno, o umbral ou a casa. Então, o que nós preparamos vocês é para trazer o máximo de informações possíveis e para, quando vocês chegarem ao momento da partida, fechar os vossos olhos e lembrar do estudo. Porque o estado da mente, ele vai perturbar. Porque ninguém quer morrer. Quando chega no túmulo perturbado, em demência, você dificilmente vai lembrar do que aprendeu aqui. Mas vai ser trazido como uma lembrança, vai ser colocado, os espíritos vão colocar as informações, vocês sentados aqui, escutando determinada palestra, para que vocês retomem a lucidez, acordem e vão. Porque o livre-arbítrio te faz isso. Você só é imantada porque você se sente fraco e você se sente culpado. Então você vai. A partir do momento que você não se sente culpado e assume para si ser portador do teu destino e senhor do teu livre-arbítrio, nada e nem ninguém te aprisiona. A não ser que o estado de saída do umbral é o despertar da consciência. É olhar para o lado e falar, eu não quero mais ficar aqui. Quando você olha para o lado, no Vale dos Suicidas, e fala, eu não quero mais ficar aqui, você é resgatado. Porque parte da premissa de que você tem que se arrepender e não querer mais estar. É a mesma coisa, você está num reduto de amigo que te faz mal. Você só sai do reduto quando você olha e percebe que aquilo está te fazendo mal. É o teu querer. Então, você é imantado porque você está vibrando sobre aqueles sentimentos. Por isso que você é imantado. Lá estando, se arrependendo e falando, eu não quero mais estar aqui, imediatamente você é resgatado. Imediatamente. Porque mesmo no Vale das Sombras da Morte esteja a tua alma, o Senhor teu Deus lá está te vigiando e te amando e está contigo porque Ele dentro de você mora. Reluziu o teu estado de lucidez de que não querer estar lá, você sai. Então, se é o mesmo estado de lucidez que te tira do umbral, é o mesmo estado de lucidez que não te leva para lá. É esse estado de lucidez. Mesmo que esteja com a mente pesada, arrependida e comprometida, se a tua decisão for, ao desencarnar, eu não vou para o Vale dos Suicidas porque eu não quero, essa é a minha decisão, ninguém te aprisiona porque isso é infligir a lei do livre-arbítrio. E você não vai. Mas e para atingir esse estado, estando encarnado? Processo de desmaterialização. Ah, a desmaterialização é vender tudo e viver como um monge? Não, é a desmaterialização da mente, do apego, das coisas mentais. E os obsessores nessa hora? A gente pega, a gente arrasta, Se você temê-lo, sim. Se você enfrentar, não. Se você enfrentar, não. Nós nunca ensinamos vocês a temerem nada. Nós ensinamos vocês a enfrentarem os seus demônios. Nós não falamos assim, tenha medo dos seus obsessores. Nós falamos assim, haja a tua vida com o máximo de amor possível. Cruzai o caminho de todas as pessoas que cercarem a tua existência e ame-a. Faça o bem, seja uma pessoa boa. Porque então, quando você desencarnar, os teus obsessores nada contra ti terão. Porque você se tornou uma pessoa boa. Agora, se passar na vida fazendo mal, se passar na vida atropelando as pessoas, se passar a vida fazendo velhos hábitos de outrora, você vai chegar no plano espiritual, o obsessor vai falar, você não mudou nada, né? E te abraça. Então, a percepção, e você se entrega por submissão, porque você reconhece que fraquejou, você reconhece que repetiu os erros. Aí, por medo, você se entrega. O obsessor só te abraça quando você teme ele. O medo é o agente dominador. Então, o nosso ensino é sempre fortalecendo a tua alma física, mental e espiritual, ao qual, desta Santíssima Trindade, o mais importante é a consciência, que é o armazenamento de teus ensinamentos, daquilo que tu aprende. É a consciência. Corpo é corpo, espírito é espírito, e consciência é eterna. Essa te acompanhará. Ok? Essa te acompanhará. Mas se a gente aprender a morrer e for, É. aí a gente não pode ver de vez em quando. Não, aprender a morrer e for é assim. Você chega no aeroporto. Chegou lá no aeroporto. Você vai falar assim: eu vou fazer uma viagem e não sei para onde eu vou. Eu vou no aeroporto. Aí você olha lá e fala assim: nossa, eu tenho a Europa, tenho os Estados Unidos, tenho isso, tenho aquilo. Aí eu vou para cá. Aí você chega no guichê, passa meu cartão de crédito. Aí ele fala assim: não tem limite. Então não é assim. Ah, eu quero ir para o Éden. Não. Sim, quando você desencarna, eu vou tentar fazer uma analogia para que todos vocês entendam e se preparem para esse momento.
Quando vocês desencarnam com a mente desapegada, desmaterializada, ou seja, é um percurso primeiro que vocês devem cumprir, para chegar lá, estar com essa mente liberta. Porque você vai desencarnar assim, falar, nossa, agora meu marido vai arrumar outra. Você não está desapegado. Eu sei que não, mas eu tive que usar esse ensinamento. É um apego, percebe? Quando você está apegado a alguma coisa da matéria, você já não se liberta. Se você está apegado, nossa, eu vou morrer, o meu dinheiro na conta, para quem será que vai? A partir do momento que você teve esse pensamento do lado de cá, você vai ver tudo, vai ver nada além da tua conta bancária. Você vai abraçar o gerente do banco, vai ficar lá no banco. Então, é este apego que eu digo, apego sobre as coisas que ficaram. Então, quando você chegou do lado de lá, sem esse apego das coisas que ficaram, você abre os teus olhos, claros e lúcidos. Aí você vai olhar para um lado, vai ter um monte de pontinho preto assim, falando, a gente estava aqui te esperando tanto. Aí você vai olhar para o outro lado e vai ter um monte de espírito feliz. Entre lá nós ali, vamos estar ali, misturados. Fala, que bom que você morreu. Nossa, que alegria, hoje vamos fazer uma festa porque você morreu. Aí o estado de consciência teu, se for culpada, porque esses espíritos vão falar, você é culpada, você é assassina, você fez isso, vão te jogar na cara tudo que você fez na vida. E se você tiver a consciência pesada e ficar com medo, você não os vê. Aí você se apequena, você se encolhe, porque você tem vergonha daquilo que você foi feito porque foi jogado na sua cara. A hora que você se encolheu, eles te abraçam, aí eles te levam. Mas você não fica do lado de cá também falando, não? A gente fica, porém, a gente explica antes de vocês morrerem. A decisão tem que ser de vocês, ok? A decisão há e tem que ser de vocês. Nós precisamos passar esse ensinamento. A hora que chegar lá, olhar os nossos irmãozinhos e falar, nossa, quantos? Eu nem sabia, eu achei que eu era tão boa. Mas eu vou por aqui. Aí você vai para cá. Aí o que você vai encontrar aqui? Vai ser resgatado, vai para um pronto-socorro, vai ser desligado os teus chakras, vai ser reanimada, realimentada num alimento espiritual, você vai receber ensinamento e vão te colocar na biblioteca da vida. Aí você vai ficar aprendendo lá um tempo. Aí eu posso visitar aqui. Pode. De vez em quando, sim. De vez em quando. Não, porque vocês precisam entender que os sentimentos amorosos são iguais. Um espírito que desencarna, ele é realmente igual ao espírito encarnado. Então, quer um exemplo? Quando você visita alguém que você ama muito, entra na casa dela, passa o dia inteiro lá, e você tem que ir embora, você vai com peso no coração, você vai embora sem ter vontade de ir embora. E às vezes você vai embora, chora e não quer ir. Quer um exemplo? O pai e a mãe foi com os filhos na casa dos avós. Chegou na hora de ir embora, os filhos não querem ir embora, quer ficar no avó. Aí você tem que arrastar a criança para ir contigo, correto? Aí chega lá, vovó. Não é um tormento? Alguém já vivenciou isso aqui? Eu devo ter pensado essa de vocês por aqui. Esse sentimento é o mesmo. Então, se você, desencarnado, visita alguém que você ama que está encarnado, a hora de ir embora vai ser doloso. E aí, do lado do plano espiritual, é dado livremente o livre-arbítrio. É respeitado. Os pais e as mães catam, arrasta a criança. Do lado espiritual, não. Se você está bem equilibrado e vai visitar os seus, e o desequilíbrio dos seus encarnados te prende, e você fala, não vai, você fica. A gente não te arrasta. Aí você compromete o teu desenvolvimento e compromete a liberdade dos encarnados que estão lá. Então, a visita daqueles que amamos, elas são pontuais, são olhadas minuciosamente com lupa. Primeiro, sobre a percepção dos encarnados. Qual que é a energia que os desencarnados desapegaram que possa comprometer esse espírito de vir? Os encarnados estão bem, estão equilibrados, estão com saudade e não saudosismo, estão com saudade, mas não desespero, não estão no luto. Está tudo bem? Ok. O primeiro ok é de vocês, encarnados. Aí vamos lá no espírito. Espírito, está bem? Como que está? Entendeu? Está progredindo? Não, estou bem. Então vem. 1, 2, 3 horas. Volta. Foi bem sucedido? Bem sucedido. Aí vai um tempo, porque quando há o encontro, a visita de alguém, fica o cheiro na casa, fica a sensação na casa. E aquilo traz lembranças. E as lembranças trazem tristeza. E as tristezas trazem melancolia. E isso torna uma energia. Então é preciso, com o tempo, dissipar toda essa energia. Passou-se um ciclo, aí vai. Os encarnados, ok. O desencarnado, ok. Vem 4 horas. Volta. Então isso ao longo de décadas.
Porque um ciclo reencarnatório, ele paira entre, hoje, a média é entre 10 a 15 anos. Um espírito bom, médio. Ok? Um espírito que é acelerado demais, 5 a 10 anos. O espírito está acelerado. Se o espírito vai reencarnar entre 5 e 10 anos, ele vai ser uma criança calma? Não. Ele vai ser acelerado. Entendeu? Não tem como um espírito ganhar uma outra roupagem com um processo pequeno. Ele vai ser acelerado, ele vai ser, vão laudar ele de tudo quanto é doença. É isso, é TDAH, por causa do processo. Então, a imersão, a visita de espíritos são controladas, são assistidas e são permitidas segundo o desenvolvimento espiritual dos envolvidos. Se tiver 1% de dolo a qualquer uma das partes, não vem. Ok? Ah, mas o espírito quer vir. O espírito vem, abraça e vira obsessor. Abraçou, virou obsessor, lá fica. Fica até quando? Até começar a comprometer a saúde do encarnado. Porque todo corpo é feito para suportar um espírito só. Se por amor um espírito abraça, isso se torna uma obsessão afetiva por amor. O cérebro do irmão encarnado começa a gerar energia em dobro, reduzindo a sua vida para arrastar o espírito obsessor. Ah, mas é quem me ama. Sim, mas é um obsessor. Ele deveria estar em outro estado e não está do teu lado. Isso é um obsessor. O corpo padece. Padeceu o corpo, você desperta, vai para um centro, vai para uma igreja, vai fazer um exorcismo, faz alguma coisa, aí o espírito se separa. Aí é arrastado. Ok? Porque aí está infringindo sobre a lei do livre-arbítrio, que é a patologia do corpo. Aí afasta. Entenderam? Quando um espírito ateu te visita, você sente o cheiro. Fica na casa. Aí você fala, abre o guarda-roupa, tinha uma roupa, deve ser da roupa. Não, era do espírito. Entendeu? Não era. O espírito teve cheiro, teve sensações, teve todos os sentimentos. Quando o espírito vai embora, o sentimento que se desenrola nos 3, 4 dias é de tristeza. É a mesma coisa quando você visita alguém que você ama e vai embora. Você não fica feliz porque visitou quem tu amas. Tu fica feliz porque você foi embora. E o sentimento que fica é o de tristeza. E esse sentimento não progride. Ok? Ok? Vamos só fazer o mais ou menos assim. Eu vou tentar acelerar, senão eu não passo por aqui. Já chego aí. Já chego. Vamos por aqui. Ainda sobre energia, sobre a questão de energia, de obsessão, eu queria fazer uma pergunta, uma curiosidade que eu tenho. Eu tive uma experiência no sábado, que eu fui trabalhar na campanha de vacinação, e eu entrei na casa de mais ou menos umas 15 pessoas acamadas. Uhum. Quando eu voltei, o que aconteceu? Eu percebi que as minhas 2 cachorras adoeceram. Uma ficou de uma forma que parecia que ela tinha sido minada. E a outra teve um problema também de saúde. Eu queria saber se isso existe, se realmente os animais puxam mesmo essa energia, acontecendo até, por exemplo, um animal chegar a morrer por conta de uma questão espiritual. Ok, interessante a tua pergunta e a resposta pode ser que não agrade tanto. Tá. Ok? Porque se acreditarmos nesta máxima, nós iríamos chegar aqui e falar, quem trabalha nos hospitais não tem um animal de estimação. Sim. Porque eles vão morrer. Correto? Mas ela que vai fazer o bem, ela carrega a energia. De forma alguma. Ela carrega a impressão que machuca o consciente dela. Então, quando você entra num local que tem dor e sofrimento, você não tendo o emocional bem equilibrado, você absorve a dor da pessoa, porque o teu emocional não é preparado. Isso acontece com os médicos e enfermeiros. Os médicos e os enfermeiros, quando são novos, eles são impactados com a doença, eles são impactados com o hospital. Conforme eles vão passando os anos, você faz o estágio, você faz o aprimoramento, você faz os estudos acadêmicos dentro do hospital para que você vá se familiarizando com o sofrimento e a dor. Ok? Aí você fala, um médico com mais de 30 anos, ele se torna frio. Isso é muito comum. Isso chama-se defesas psicológicas criadas pelaquela pessoa para se proteger da dor alheia, porque senão ele padece. Então é muito comum um médico, depois que passou dos 30 anos, se tornar frio e calculista. Isso é um mecanismo de defesa. Isso é uma proteção psicológica necessária. Por isso que, normalmente, se assemelha ao médico obstante do que é humano. Apesar que tem muitos médicos humanos, mas a grande maioria é racional, porque eles estão em contato com a dor direta, estão em contato com dor que vocês não podem imaginar,
diariamente no seu processo profissional. Então, cria-se ferramentas psicológicas necessárias e virtuosas para aquele espírito progredir, senão ele tira a sua vida. Ele não suporta aquela dor. Quem não está preparado, ao estar em contato, absorve a dor do outro, mas não a energia do outro. Ele se coloca na dor do outro. E quando você vê uma pessoa que está acamada, e no teu inconsciente tem várias vidas tuas que você esteve naquela sensação, o teu inconsciente acende um sinal de alerta. E ele pode trazer uma vida de 300 anos sobre essa. Você sai daquela casa com as mesmas dores daquela pessoa, mas você não pegou as dores daquela pessoa. O teu inconsciente te buscou uma vida de 300 anos, colocou agora, jorrou hormônios e você sente a mesma dor que você sentia há 300 anos. Entendeu? Aí você fala, nossa, tirei a dor da mulher, olha como eu estou acamada. Se você acreditar nisso, ninguém mais é médico. Ninguém vai seguir a medicina, nem enfermeiro, nada. E se acreditar nisso, médico, por favor, não compre cachorrinho, porque vai ser um por dia. Tu vai comprar, ele vai morrer. Tu vai comprar, ele vai morrer. Tu vai comprar, ele vai morrer. Coincidência. Exato. A sensação que você teve ao visitar é tuas vidas passadas. Nada. Quando você vai por amor, e por profissional, ou por bondade, nada vem contigo. Nada. Agora, se você vai por interesse, aí é outra história. Eu vou dar a vacina naquele lá porque aquele lá tem dinheiro. Se você fizer isso, aí eu não garanto nada. Mas se você falar assim, eu vou e entra nas casas que você foi levado, não tem dolo. Agora, se você tiver algum interesse, qualquer que seja o interesse, tem 10 casas, eu vou naquela. Eu quero ir naquela porque eu quero ir naquela porque ela é mais bonita. Aí você pode entrar lá, os espíritos obsessores da casa falam, olha que pessoa interesseira, deixa eu conhecer a vida dela mais perto. Aí tu sai de lá com os obsessores da casa. Aí chega na tua casa e fala, nossa, olha aqui mais um monte de amiguinho. Aí você soma obsessor. Entendeu? O teu interesse sobre qualquer coisa é a tua porta de abertura. Sobre qualquer coisa. Ok? Por isso que aqui na casa nós não selecionamos consulentes, nós não elegemos, não temos separações, não existe distinção. Ok? Entendemos todos iguais. E os animais, eles têm algum processo nesse sentido? Os animais têm um processo para com o seu criador, para com o seu dono. Mas isso podemos falar em outro estudo, porque senão eu entrarei em 1 hora aí para falar disso. Ok? Mas não, seus animais já estavam doentes e é apenas um normal. Atualmente voltou para suas vidas passadas, ao qual teve alguns encontros daquele, e aí você ficou meio baqueada. Ponto. Ok? Entende? Sempre confrontem. Se você questionar, meus animais ficaram doentes porque eu fui no hospital, e os enfermeiros? E os médicos? Qualquer um. Correto? E os veterinários, que às vezes tem que sacrificar os animais. Percebe? Então não pode ser uma máxima, tem que ser uma lógica. Ok? Chegamos. Só voltando um pouco no assunto da biblioteca, Sim. da vida. Quando a gente olha para o que a gente considera aqui os grandes gênios da humanidade, Sim. Leonardo da Vinci, Tesla, existe, quando a gente olha no ponto de vida do outro plano, existe algum tipo de padrão nessas almas? Como, por exemplo, almas que reencarnaram várias vezes, ou almas que ficaram muito tempo nessa biblioteca, para ter esse devido conhecimento a mais do que serem que é isso, entendeu? É interessante a tua pergunta, porque não existe uma alma mais inteligente que a outra. Todas as almas têm a mesma inteligência e a mesma capacidade de aprendizado. O que existe chama-se missões para determinado assunto. Então, quando você fala de Tesla, ele nasce com a missão para aquele assunto. Então, se você falasse com Tesla sobre desenvolvimento da eletricidade, ele era um Einstein. Se você falasse sobre relacionamento humano, ele era péssimo. Então, você não pode aderir a esse espírito um ser angelical, sabedor de tudo, porque ele tem deficiências em vários tratos. Então, quando nasce um gênio que são julgados pelos encarnados como aquele que desponta, que cria, que gera uma inovação, que traz o avanço da ciência, da política e de todos os assuntos pertinentes ao corpo da matéria, esses espíritos são missionários. Eles são trazidos e falados, você terás a missão de trazer ao mundo o avanço da corrente elétrica, da corrente contínua elétrica, tu terás esse caminho e esse caminho. Você aceita? Você fala, eu aceito. Porém, você terás o que chama-se na humanidade de um QI acima da média, que propiciará uma abertura para o campo espiritual, ao qual todas essas informações aqui, que já estava escrito, todos os manuais no plano espiritual, você terás a capacidade de vir aqui, pegar e levar ao mundo, como forma de conhecimento.
Aí você fala, nossa, que legal. Sim, porém você já tem 400 anos no plano espiritual porque você fez várias barbárias aqui, aqui, aqui. Então ficou 400 anos sem encarnar. 400 anos sem encarnar, a relação humana é de difícil trato. Porque você não tem mais, você está uma lacuna de 400 anos sem ter contato humano. Quando tem contato humano, você vai ter muita dificuldade. Correto? Aí ele reencarnou com a missão de trazer o avanço das correntes elétricas ao mundo, porém com dificuldade de relacionamento humano. Morreu pobre e isolado. Correto? Deixou uma obra espessa, porém pobre e isolado. Sem ser amado por quase ninguém. Ou odiado, às vezes. Muito mais odiado do que amado. Percebe? Mas a obra. Então, são espíritos missionários para o avanço tecnológico, da ciência, da cultura, da medicina, da psicologia, da religião, de todos os assuntos pertinentes aos desenvolvimentos da matéria. Espíritos missionários, com determinado ponto. Mas não são gênios por inteiro. Não são perfeitos por excelência. São espíritos com missões. Quando citamos, por exemplo, Buda, Sim. foi uma pessoa, mas um espírito que, digamos, então, tive a missão de trazer essa nova religião, ou foi essa missão? Quando voltamos no budismo, vamos encontrar que existe um espírito missionário que de ciclos e ciclos reencarna. É o mesmo espírito. E ele sempre reencarna como Buda. E ele é reconhecido como Buda porque ele tem os mesmos trejeitos, as mesmas formas do primeiro Buda. Então, acredita-se pela crença que é um espírito extraterreno e veio ao mundo, trouxe a boa nova, trouxe a base da religião budista e de tempo em tempo ele retorna na religião como Buda. Então, o Buda é sempre a reencarnação. Então, não é um Buda, são vários Budas. Então, ele mapeia algumas personalidades na história e coloca Buda em tempo, ok? E eles sempre estão esperando o próximo Buda. Isso é o processo da base da reencarnação. Para eles, o Buda é o mesmo espírito, que reencarna de tempo em tempo. Só que já tem um tempo em que eles estão esperando o próximo Buda. Mas isso é crença, isso é mitologia, porque não necessariamente vai ser o mesmo Buda, ok? É assim como nós esperamos a volta do Messias. Nós acreditamos que Messias foi Jesus, que colocou fim às profecias de que ele era o Messias escolhido e que depois dele não haveria mais as profecias porque ele era o Messias. E após a sua morte, deveríamos aguardar o retorno dele. E nós estamos aguardando ele que nasça, reencarna. Eu digo, se ele reencarnar hoje, a gente crucifica ele de novo. Pelo menos no Facebook a gente vai crucificar ele. Ok? Então, não é assim. Jesus nunca foi. Ele sempre está aqui. Então não tem que esperar porque ele sempre está aqui. Ele não é ausência, ele é presença. Ok? Então, no budismo é essa personificação. Mas isso é crença, é religião. Ok? O budismo, ele é excelente em grandes virtudes. Mas tem ensinamentos lá, por se tratar de um ensinamento muito milenar, ensinamento que não condiz. Ok? Não condiz com o contemporâneo. Mas tem muitos preceitos morais benéficos e que se assemelham aos ensinamentos de Jesus. Mas tem muita coisa lá que foi escrita pelo homem e vai para um outro caminho, assim como todas as religiões. Porque a religião do futuro não é religião, é amor. Ok? É assim que funciona. E vamos aqui. Trazer um assunto que a gente falou na primeira vez que eu vim e na semana passada também. Que é quando a gente fala que a mulher grávida, ela não carrega o espírito dentro dela, porque dois espíritos não ocupa o mesmo corpo. Exato. Mas aí me surgiu uma dúvida, que aí eu acho que atrelou uma outra, que Sim. é o seguinte, durante a gestação, a mãe sente a criança se mexendo, ela cria Sim. todo um elo com aquela criança que às vezes, colocava meu filho para escutar tal música e quando ele nasce, ele dorme escutando aquela música. E aí me surgiu a dúvida do seguinte, aquele bebê que tá lá dentro, ele é só um feto, ele não tá com a vida, o que atrela eles? Ok. Tipo, qual que é essa ligação, já que o espírito ainda tá lá no segundo plano? E qual a diferença de alma e espírito e se isso tem diferença ou se são as mesmas coisas? Ó, interessante. Deixa eu ver a hora. No máximo, vamos perder um abraço. Vamos lá. Quando existe a fecundação espermatozoide e óvulo, existe a primeira massa magnética, a primeira conexão, chamada chakra básico. Um ser adulto, um corpo como o seu, existem 7 massas magnéticas, básico, esplênico, gástrico, cardíaco, laríngeo, frontal, coronário, que liga o teu corpo ao teu perispírito. Ok? São massas magnéticas, são energias. Na fecundação, o corpo materno vai além do tempo e espaço e se acopla à energia da mulher, vai lá na cidade espiritual, a qual está o espírito que vai ser filho dela, e se acopla.
nesse momento já existe vida. Havendo a conexão do primeiro chakra, que é o base, já existe a vida. Então já está acoplado. Durante os 2, 3 primeiros meses, em volta desta única célula, ela vai se multiplicando, se multiplicando, se multiplicando. Inicia a criação do sistema nervoso, da coluna vertebral. E ela vai sendo criada. Uma única célula vai criando e dando formato a um feto. Conforme desenvolve o sistema gástrico, cardíaco, laríngico, vai se acoplando às outras energias. Por isso que quando o feto vai ganhando 18, 20 semanas, que ele já está com a forma hominal, ele começa a se mexer mais. Porque já tem mais chakras conectados. Espasmos do plano espiritual ou reações do plano carnal pode movimentar esse espírito. Quando houver qualquer quebra, exemplo, conectou o chakra básico, mas não conectou um chakra esplênico, que é o sequente, não houve essa conexão, o feto vai se desenvolver ainda porque tem uma conexão. Mas quando chegar no chakra cardíaco, não vai ter acoplação. E o chakra cardíaco já é nas primeiras semanas de gestação. É muito rápido essa eclosão. Quando não tem o chakra cardíaco, aquilo é apenas carne. Não tem coração, não bate o coração. Então não tem vida ali. Apesar de ter os outros chakras conectados, ali houve uma ruptura das conexões e ali não tem mais uma vida. Não tem batimento cardíaco, não se acoplou o chakra mais importante nesse processo, que é o cardíaco. Então o processo faz de retirada desse feto e assim acopla-se e o espírito volta. Ok? Mas assim pode estar o espírito conectado ali. Não tem o coraçãozinho, não conectou o chakra. A relação da música, dos estímulos de conversar com o feto, só vai ser ali na 26ª semana, que é onde os órgãos auditivos vão estar em processo de criação e expansão. Aí você já escuta. O espírito vai escutar não pelos ouvidos, mas por energia telepática da mãe. A mãe conversa com o feto pela voz, mas mais ainda pela mente. Então são muitas mães que falam que amam os seus filhos, mas que na sua mente elas estão temerárias, elas estão com outros sentimentos, que elas se envergonham de falar. Isso é muito comum. Para o espírito, telepaticamente, ele sabe o que está na mente da mãe, não pelo que sai da boca. Entenderam isso? Isso é o mais doloso numa gestação. Então a mãe, a mulher gestante, ela tem que cuidar da mente, do corpo, e depois se preocupar com o resto. Mas uma gestante com a mente perturbada, ela perturba demais o espírito, porque o espírito ele não enxerga, não escuta pelos chakras, e sim por telepatia. Ok? Então quer conversar com o seu feto, quer conversar com o seu filho? Aqui. Não precisa nada daqui. Aqui você faz uma prece e você se conecta a ele. Pergunta para ele, tudo bem por aí? Aqui eu estou ansiosa, aqui eu estou te esperando. Fica tranquilo. A mamãe pode estar meio perturbada, meio brava, pode estar querendo brigar com o mundo, mas não é tua culpa não. Não é você. Eu sei que sou eu, mas eu vou aprender a ser sua mãe. Aqui. Percebe? Isso é muito mais valoroso que você colocar Beethoven. Entende? Padrão vibratório. Se a mãe reclama de tudo, se a mãe reclama da dor, se a mãe reclama da gestação, se a mãe reclama, o espírito lá do outro lado fala, nossa, estou machucando demais quem eu amo. Será que compensa? E o espírito volátil do lado de lá começa a ficar com medo e pode desistir. Isso acontece. O espírito que pode estar acoplado ao teu corpo pode te amar tanto, que ao perceber que o teu padrão vibratório mental é só de resmungar, só de reclamar, ele pode falar, nossa, eu achei que eu ia ser bom, eu achei que eu ia fazer o bem, estou fazendo o mal. Isso acontece. Não, ele tem, não. É um hospital, ele está sendo assistido. Sempre. Ele vai perdendo a percepção. Com 30 semanas de gestação, ele já perde o sentido do plano espiritual. Na 30ª semana para frente, ele já está mais acoplado no plano carnal do que lá. Então aí já não faz mais sentido ter um monte de espírito assistindo ele. Mas enquanto ele está até a 30ª semana, 32ª semana, há sempre vigília e assistida. Perca todos os segundos da vossa hora, porque a nossa hora aqui é diferente, mas das suas 24 horas daí, ele é assistido aqui. Ok? Percebeu? Ok.
A sua outra pergunta, você fez 2 perguntas. Foi explicada uma. A outra, qual era? O Douglas se perdeu. Tem diferença entre alma e espírito. Ah, ok. Eu quero falar a vocês por que o Douglas se perdeu. Porque eu estava falando a vocês como é que deve orar para o Espírito e ele vai ser pai. Então, a noiva dele já está grávida, então ele vai ser pai. Então ele estava aqui tentando falar com a filha dele, que já deu o nome de Sara. Então ele se perdeu na resposta. Vou tentar trazê-lo de volta. Ok? Existe o que chamamos de Santíssima Trindade sempre. Ok? Então, o teu corpo, matéria, quando tu nasce, você é uma Santíssima Trindade. Corpo, mente e espírito. Ok? Corpo, mente e espírito. O que é a alma? A alma é a parte que está no plano espiritual da Santíssima Trindade. É a mente e o espírito. Então, a mente e o espírito é a alma. A alma é o perispírito dotado de consciência. Se você separa o perispírito e a consciência, você pode chamar de perispírito, é o fluido magnético do planeta. A consciência é o espírito eterno, energia extraterrena. Então você separa a alma entre o espírito, consciência, extraterreno. Matéria, tudo que é invólucro material do planeta é perispírito. Essa união é a alma, ok? Então, basicamente, é essa a divisão. Então não há diferença entre alma e espírito. A alma é a constituição da consciência com o espírito, perispiritual. Isso é alma, ok? Para você ter uma vida terrena, você precisa de uma matéria terrena. Teu espírito é extraterreno. Então, quando você pega teu espírito extraterreno, coloca junto com a energia do planeta, isso é alma. No Livro dos Espíritos, isso é um perispírito e consciência. As 2 coisas. Chamar o espírito de espírito é correto? Sim. Porém, nós chamamos o espírito de consciência. É consciência. Espírito é a matéria perispiritual. Tua consciência é o teu divino. É assim que funciona. Ok? Vamos aqui e depois aqui. E temos lá no fundo. 1, 2, 3. Aí a gente encerra. Auxiliar nós encarnados no que diz respeito a padrões repetitivos que nós estamos aqui para Sim. poder evoluir do ponto de vista da espiritualidade. Eu vou usar o termo ferramentas, que é muito comum na minha área. Sim. Poderia ser passado para que a gente consiga sanar esses problemas já imediatos, nível mais próximo, pais, mães, avós, e níveis mais afastados, porque aparentemente, pelo que eu noto, essas coisas sempre voltam e alguém sempre tem que resolver essa situação, ou não. Sim. Entendeu? E eu gostaria de saber algumas ferramentas as mais eficientes. Eu sei que existem várias e para cada tipo vai haver uma que é mais ou menos, entendeu? Mas no geral, do que a gente está sofrendo, porque nessa encarnação, a maior parte sofre pelo mal. Alguns que estão mais avançados, Sim. diferentes, né? Mas o que poderia ser o que é permitido para poder facilitar o encarnado a lutar e conseguir resolver aquilo que é o máximo. Ok. Vamos recapitular a sua pergunta para separar ela em 2 tópicos. As ferramentas que podemos passar a vocês para colocar em voz em prática para auxiliar o vosso despertar, para sair da redundância da vida. Ok? Separamos em 2 passos. O primeiro é a redundância familiar. Então, quando nós nascemos de um útero e somos trazidos a uma família. Essa família é a nossa genitora, aquela que nos trouxe a vida. Esta é uma família. Quando ganhamos uma certa idade e emancipamos e criamos a nossa família e trazemos ao mundo novos espíritos, nós somos constituidores de família. Nós somos os genitores. Então, separa-se a família que viemos da família que formamos e despedimos-nos da família que formamos quando ela der sequência. Então, esta troca, esta certeza racional deve ter. Por quê? Se você acreditar que você veio de uma família e que todos os problemas desta família é de tua responsabilidade, você esquece de passar para a família que você trouxe ensinamentos, liberdade, prosperidade. Você aprisiona todo mundo à tua frente. Então, a família que te trouxe cumpriu o papel dela, que era te trazer consciência, lucidez para que você germinasse e gerasse uma família. A tua família que você gerou é de tua responsabilidade até a emancipação deles ou até o desfecho. Muitos filhos serão de tua responsabilidade por N motivos, porém, os problemas deles devem ser dele, os problemas da família que te trouxe devem ser da família que te trouxe. Não existe hereditariedade de problemas. Não existe. Existe os teus. Cada espírito tem os teus karmas.
Você não paga pelos karmas dos seus pais, assim como seus filhos não pagarão pelos seus karmas. Isso é preciso saber. A redundância das dores, ela não está ligada à família. Está ligada à mente do encarnado, que precisa prosperar. E nós prosperamos por amor ou pela dor. Quando a dor se torna repetência, quando o sofrimento se torna repetência, é porque não aprendeu o suficiente para se libertar da dor ou do sofrimento. Então, é comum que a cada ciclo de 7 anos, 10 anos ou 5 anos, você reviva a mesma dor, o mesmo sofrimento. Seja ele financeiro, seja ele profissional, seja ele acadêmico, seja ele amoroso, seja ele de qualquer sorte. É um ciclo. De tempo em tempo parece que aquela dor te visita. E quando você vai amadurecendo na idade, você consegue encontrar ferramentas para ser diferente. Então, vamos dar um exemplo. Se você sofria por amor quando tinha 15 anos, você chorava, se trancava no quarto, ficava bravo, ficava em depressão. Com 20 anos, você sofria por amor, por uma desilusão, você repetia o mesmo padrão. Só que você tinha 20 anos, tinha mais oportunidade da vida, então você sofria menos. Com 25 anos, você sofria menos. Com 30 anos, você chorava, mas você já não ficava em depressão. Com 35 anos, você, já sofri tanto que agora eu nem ligo. Então, esse amadurecimento vai te fortificando para o sistema amoroso. Então, você vai progredir por a dor ou por amor. Por amor é, quando a dor te visitar, você se perguntar, por que a dor está me visitando de novo? Você rememora todos os outros ciclos e veja o que você está fazendo para que isso aconteça. Aí você fala, eu acho que foi isso. Sempre fiz isso. Sempre fiz isso. E agora chegou aqui, estou passando por esse processo de novo. Ok? Um exemplo, vou colocar o Douglas. Tá? O Douglas tem uma inclinação chamada gastão. Alguém mais é assim? Ele gasta bem, ele é bom para gastar dinheiro. Correto? Então, quando o ciclo financeiro visita ele olha para lá, ele fez isso esses tempos atrás. Josi, por que isso? Aí eu disse, tua inclinação é ser gastão. Então, quando você tem a inclinação de ser gastão, vem o ciclo, você gasta, aí você gasta, aí você gasta, você gasta. Qual que é a consequência de gastar e não guardar? Quando chegar a tempestade, tu não tem um guarda-chuva. É assim que funciona. Então, você rememora o que te leva a esses ciclos e começa a mudar. Aí, se você não mudar, daqui a pouco você está na mesma tempestade. Então, isso é a redundância, isso é a repetência, isso é o cíclico. Quando você enxergar que o ciclo depende da tua mudança e não dos teus pais, é a mesma coisa que eu disse agora há pouco, antes um pouco. Não culpe o teu pai porque você bebe. Você bebe porque você bebe, não porque o teu pai te ensinou. Porque muitos são os pais que não bebem, os filhos caem em droga e bebidas. Não é essa a relação. Então, quando você entender que os processos de redundância não são de quem te gerou e não são de quem você gerou, são seus, e que as mudanças devem partir de você, você vai viver na montanha-russa, cima e baixo, ou na roda gigante. Você sobe e baixa, sobe e baixa, sobe e baixa. Identifica na tua própria história da vida todas as tempestades redundantes. Porque a tempestade ela é muito clara. Ela chove, 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 você molha, 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 se aterra, vem o sol e você sai. Sempre é assim, com todos. Porque a oportunidade é dada a todos. Então vem o passo, processo e segue. Quando seguir, você tem que ter a sabedoria de saber o que você quer fazer. Só que é você, não somos nós. Então, a nós é ofertado a passar para vocês. A resposta está em cada um de vocês. Olhai a dor que é redundante. Não a culpe pai, mãe, irmão, primo, sobrinho, ou porque, meu irmão não me ajuda. Não. Olhai nua e crua para o espelho e veja, a resposta está em mim. O que eu faço? Todos os momentos eu faço isso. Qual é a inclinação que me leva a isso? É aqui. Então, da agora para frente, eu tenho que ter outra mudança de conduta. Qual que é a ferramenta que você vai usar? Disciplina. Se você não tiver disciplina, nada vale. Não muda se você não tiver disciplina. Então você coloca a disciplina, traça a reta, coloca a disciplina e muda. Se você fizer bem feito, a tempestade vai vir. Só que você vai ter guarda-chuva, vai ficar lá. Não vai molhar tanto. Aí daqui 10 anos a tempestade vai vir de novo. Você vai ter uma casa. Daqui a 30 anos a tempestade vai vir e não vai te incomodar. Porque você se fortificou. Você olhou para dentro de você, viu o que você precisava mudar e vai colocar em prol a mudança. Ok? Essa é a ferramenta. Olha para dentro de si. Não culpe ninguém, porque esse é o maior engodo. É eu acreditar que a situação que eu estou é culpa de alguém. Não. A situação que você está é a colheita do que você plantou. Ponto. Ótimo. Sacode a poeira,
O que eu fiz? Olha isso, isso, isso. Ah, acho que foi isso. Porque isso sempre aconteceu. Então, ok. Da agora para diante, estarei com a disciplina para fazer isso, isso, isso. Vai conseguir? Vai em frente. Você vai só saber na próxima tempestade. Quando vier a tempestade, você vai saber se você vai estar pronto ou não. Ok? A maturidade, o envelhecimento do corpo traz bagagem para essa reminiscência. Por isso que é mais fácil em pessoas mais maduras do que em jovens. Jovens é mais teimoso. Quando vocês eram crianças, faziam coisas de criança. Então, isso tardeia. Tem alguns espíritos que são além e conseguem ter a disciplina bem antes. Mas a grande maioria de nós, moradores da Terra, não temos a disciplina como foco ainda. Okay? Lá no fundo? Se puder, falarei. Se não puder, falarei também que não posso. Sim. Ah. Não. Ah, 3% do planeta se encarna todo ano. Porque senão não dá vaga para os novos. Sim. Sim. É isso. Fazendo uma correlação, Uhum. uma previsão. É isso. Algumas informações. Pode haver alguma aceleração? A aceleração, a aceleração ela é presente nos dias de hoje com a tecnologia. Estamos em processo de aceleração tecnológica. Para desencarne, não. Porque se você colocar há 35 anos, muitos de vocês estarão encarnados. Ou seja, você só tem mais 35 anos para melhorar. E aí? O Douglas fala, deixa eu desencarnar agora para nascer de novo para ver se dá jeito. Não funciona. O plano de regeneração iniciará-se-á, talvez, daqui a 1.300 anos, o início do processo de regeneração. E o início do processo de regeneração não impacta nos encarnados, impacta no plano espiritual. Existe um planeta chamado X, que já está entrando na órbita do Sol, e ele será o último planeta do nosso sistema solar. Quando este planeta for atraído pelo Sol e fizer parte do sistema solar, este planeta ele é de provas e expiações recém-saído do primitivismo. Lá atrás, como se a gente tivesse regredido 20, 30 mil anos. Aí, aqui, 1.300 anos, os espíritos que não forem mansos e pacíficos, espíritos não encarnados, que não forem mansos e pacíficos, serão chupados para este planeta, como um imã. Porque a vibração que esses espíritos têm não serão condizentes mais com o planeta Terra, e este planeta chupará este espírito. Chico Xavier, em suma de suas obras, disse: este planeta X, que a astrologia identificou, eu o batizo de planeta chupão. Ok? Porque ele vai chupar, ele vai imantar. Quem que ele vai imantar? Quem não for manso ou for pacífico. Ele entra no sistema Sol, e quando ele estiver em alinhamento com a Terra, todos os espíritos, não corpos, todos os espíritos desencarnados que não forem mansos e pacíficos serão dragados para esse planeta. E lá emergerão em novas reencarnações, mas em um mundo de 15 mil anos atrás. Sim. Isso para ser manso e pacífico. É só para ser manso e pacífico, dá tempo. Jesus não deixou uma missão impossível. Ele deixou 3.000 anos para que nós nos tornássemos mansos e pacíficos. Ok? Para resumir o que é mansuetude e pacificação. A mansuetude é o espírito que, quando alguém te faz o mal, o espírito manso, ele fala, nossa. Aí o outro vira para ele, você não está vendo que ele está te fazendo mal? Ele, não. O espírito que não reconhece o mal recebido, ele é manso. Percebe? É igual um cachorro. O cachorro manso, quando você bate nele, ele se acolhe. O espírito manso, você agride ele e ele é manso. Ele não vai te devolver. Ok? Pois bem, o que é pacificação? Você tem um cachorro manso. Aí você bate nele. Todas as vezes ele fica lá. Ele corre, chora e fica chorando. Aí na mente dele ele fica, um dia eu te mordo. Você me bate, mas um dia eu te mordo. Um dia eu te mordo. Aí um dia ele vai lá e morde. O que é esse pensamento? Um dia eu te mordo, um dia eu me vingo, um dia você me paga? É a mente.
Então, ser manso é, quando alguém te afetar o mal, você não vai ligar. Porém, ser pacífico é não ficar rememorando. Olha, eu não revidei agora, mas um dia eu te pego. Alguém fala isso? Ai, quer um exemplo? Alguém te faz alguma coisa que você fica muito bravo e na hora você não consegue dar a resposta. Aí você chega na tua casa e fala, mas amanhã eu pego, vou falar isso. A hora que vê, você passou 2 horas da tua vida dando uma resposta para uma pessoa imaginária. Você perdeu 2 horas da tua vida preparando um encontro no futuro só para se vingar. Aí você chega no outro dia, olha para a pessoa e te falta coragem. Parabéns, você é manso. Mas não é pacífico. Agora, você não respondeu, ficou maquinando, e no outro dia você agrediu, você é manso, não é pacífico, e a impacificação te torna agressivo. Ou seja, tu perde a mansidão. Então, nós temos aí 10, 12, 15, talvez, existências para sermos mansos, e acima de tudo, mais difícil é pacífico, porque a mansuetude ela vai vir por criação, porque nós nascemos todas as vezes igualitários, zerados. Nós recebemos amor de pai e mãe, somos amados, somos paparicados, e esta infância, ela nos dá a ferramenta para nos tornarmos mansos. Família dá a ferramenta para a mansidão, porque nós amamos. Amar quem a gente ama já é o processo de mansidão, ok? Então nós vamos, o processo de mansidão é o mais simples, agora a pacificação não. A pacificação é o processo mais difícil. Então temos 1.300.000, se não houver guerras, atrocidades maiores. Então, nesse 1.300.000 vai morrer quem tem que morrer, vai desencarnar quem tem que encarnar, vai encarnar quem tem que encarnar, e vamos em frente, sempre. Quando o planeta X estiver entrando no sistema Sol, aí ele começa a puxar os espíritos. Primeiro eles puxam os espíritos que estão na Lua, são os prisioneiros da Lua, isso já vai embora, aí depois eles voltam para a Terra e começam a retirar os espíritos da Terra, os que não são mansos e pacíficos, e então aqueles que são mansos e pacíficos herdam a Terra. Entendeu? Sermão da Montanha. Profecia de Jesus. Felizes os mansos pacíficos, pois esses herdarão a terra. É nesse momento. Você herda a terra por quê? Todos aqueles que por consciência, condição psíquica, vibratória, serão puxados como um imã, puxa alguns de nós para o umbral. No mesmo processo. Região geográfica, outro planeta. Condizente com a impaciência e com a falta de mansidão. O planeta ele está pronto para ser só manso e pacífico, quem não é vai embora. Ok? E aí lá começa o mesmo ciclo. Você nasce, você morre, você... Provas e expiações. O planeta X será de provas e expiações e a Terra de regeneração. Ok? E o da frente, que eu não vou falar quem, será o de iluminação. Aí vai. No mesmo sistema Sol. Ok? E assim vai o planeta chegar a um planeta divino no mesmo sistema solar e ter toda a constituição num único sistema solar. Ok? Para encerrarmos, pô. Sim. Boa noite. E que você dissertasse sobre, isso falava muito de portais dimensionais. Sim. E assim, que através de mantras, consegue se abrir esses portais. Eles realmente existem, esse elo de ligação entre 2 dimensões, podemos dizer assim. E se esses mantras proferidos são chaves que podem abrir ele. Ok. Vamos falar sobre portais. Eles existem, são criados, porém, para eles terem uma longevidade, eles precisam de ectoplasma da mente. Então, é apenas um encarnado que abre um portal e o mantém aberto com a sua mente. Se o encarnado abrir um portal e ficar muito tempo aberto, ele drena a energia do cérebro para aquele portal e causa dolo ao corpo. Então, nenhum portal deve ficar aberto por muito tempo. Ok? Agora eu vou trazer isso para uma explicação. Não são poucos aqueles que atendemos, que recomendamos acender uma vela. E quando vocês pegam uma vela e acendem essa vela, vocês estão dando consentimento para que o ectoplasma de vocês seja colocado na vela, através da fé que você imputa naquela vela, e ali abrimos um portal. Esse portal conecta direto com a casa. Porque numa emergência, de vez a tua mente sair de lá, um pedido de socorro, para chegar aqui na casa, tempo e espaço, isso, espíritos levianos, espíritos sombeteiros, podem dificultar a comunicação. Se você está sobre uma vigília, uma novena, uma vela, um portal momentâneo, o teu pensamento entra naquele portal, ele vem parar aqui dentro de casa e a gente aparece na tua casa, instantaneamente. Então, isso é um portal. Nós fazemos isso com um mantra. Qual que é o mantra? Chega no pé da vela e reza. Você está reafirmando o propósito da tua fé sobre aquela vela. Mas a missão da vela é um portal magnético
para fazer com que nós, daqui da casa, ou qualquer lugar que estivermos, apareçamos dentro da tua casa em questões de instantes, sem a contaminação dos seus pensamentos. Porque há o tempo e o espaço. Então, se você está na sua casa e nós estamos aqui no centro, há uma distância. Se vem somente pelo padrão vibratório, é uma antena de rádio. Até chegar aqui, chegou com um sinal mais fraco, ou foi... então, há uma demora maior. Então, em alguns atendimentos que acompanhamos, pedimos a vela, ou pegamos um objeto e criamos um portal, só que somos sabedores de que todos esses portais são doações de energias mentais e que a longo prazo deteriora o seu corpo. Então nós falamos a vocês, 90 dias no máximo, depois isso é cortado. Aí é preciso ver, estudar a tua saúde, ver como está o teu corpo, para ver se pode colocar outro ou não. Assim funciona. Isso é uma criação, isso é magnetismo terreno, isso é magia. E o mantra nada é do que a tua fé. Então, se você acredita que o mantra da prosperidade traz prosperidade, não é o mantra que te traz prosperidade, é o teu crer, é a tua fé. Então, tem mantra da prosperidade. Você fica rezando, 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 rezando. Se você acreditar que vai vir a prosperidade e trabalhar para que ela venha, vai vir. Então, o mantra é apenas o agente que mexe a alavanca do cérebro para destravar a pessoa a prosperar. Porque às vezes a pessoa não prospera porque ela mesma se boicota. Então, mantras é aquilo que se repete até acreditar naquilo que se repete. Pai Nosso. Você repete uma vida inteira que você passa a acreditar. Um mantra mais usado é o Pai Nosso. Ou uma oração, ou qualquer coisa. Então, mantra é apenas a manifestação física do desejo do Espírito. Mas tem que ter o aceite. O portal existe, ok? Existe para o bem e para o mal. Da mesma forma, eu vou trazer a vocês um atendimento que fizemos há muitos, muitos anos atrás. E fizemos isso com o auxílio da apometria, porque a apometria tem as habilidades de desfazer os portais. Estava a consulente, e no processo apométrico, nós fomos para a casa da consulente. E existia uma bebida específica, e naquela bebida específica tinha um portal. Aí nós falamos, existe uma bebida no seu rack da entrada e ela é vermelha. Aquela bebida deve ser retirada de lá. Só apenas isso, tire da entrada da sala. Guarde ela no armário, tranca-fio, longe de tua visão. Por quê? Agora eu posso dizer a vocês o porquê. Não disse a ela naquele momento, porém ela foi lá, tirou a bebida e guardou. Aquela bebida foi dada de presente por um ex-namorado. E aquela bebida tinha uma magia em cima daquela bebida. Que era para que toda vez que ela olhar para aquela bebida, ela lembrasse do ex-namorado. Porque existia o desejo do ex-namorado de voltar ao relacionamento com ela, ao qual ele foi num terreiro colocar essa magia. Então lá tinha um portal magnetizado, colocado por magia de terreiro, e ela colocou, porque era lindíssima e caríssima, ela queria mostrar para todo mundo. O problema é do namorado ou dela? Entende? A bebida era cara e bela. Ela queria colocar na frente de todo mundo que entrasse na sala. Ah, você tem isso? Aonde está o problema? No namorado? Em quem recebe. Porque você quer ostentar. Então o problema é seu, não é da magia. Porém, lá estava a magia. Aí lá pedimos para retirar a garrafa dos olhos. Primeiro do dela, e depois de todos que entrassem na sala. Porque se ela tirasse dos olhos dela, ela não lembraria do ex. Se ela tirasse da sala, ela sucumbiria à inclinação dela, que era de se aparecer por causa daquela bebida. Aí resolvemos o problema quando ela parou de se ostentar. Percebeu? Não precisamos fazer nada com a garrafa. Ela só guardou. Tirou do raio de ação e da ostentação dela. Se ela beber, ela não ia ter nada? Ela não bebeu porque era caro demais. Entendeu o problema? Entendeu o problema? O problema não é a magia. Somos nós. Porque a magia só existe porque ela encontra residente em nós, em nossas inclinações. Eu falo isso nesse caso que atendemos. E ela até hoje não sabe. Mas ela quebrou a magia porque ela colocou a garrafa no armário. E depois de... Não, porque ela mudou. E aí no transporte acabou se perdendo. Ela contratou uma equipe de mudança. Olha que bebida cara. Outro ganancioso. Levou para casa dele. Mal sabe o mal que ele fez. Percebe? Entendeu como funciona? Então... Acontece, agora falando aí, o outro levou para casa dele. Ele está levando esse mal também. Levou, porque ele fez um mal. Ele, nossa, que bebida cara, ninguém está vendo, vou levar. Ele roubou. Ele roubou. Percebe? Então, o mal da magia não está na magia. Eu disse a vocês, qual que é a diferença da magia branca e da magia negra? O coração de quem faz. É a mesma. É o coração de quem faz. Ao qual o mantra é apenas aquilo que clamamos, por eloquência, mas que paira o nosso coração.
A gente pode rezar aqui um Pai Nosso e o coração está enfermo. Okay? Falar de dimensões, quantas dimensões existem? Vamos lá. Para resumidamente, basicamente, duas. Dimensão do espírito e dimensão dos encarnados. Entre os espíritos existem algumas dimensões que elas são escalonadas de cima para baixo. Espíritos angelicais enxergam todas as dimensões abaixo dele. Sim. Célsius, céus, dê o nome que quiser. Anjos, não importa. Quando você vem se tornando mais denso, você passa a enxergar os de baixo das dimensões. Então, podemos categorizar que cada dimensão é um estágio evolutivo da consciência. Porque se um espírito que está num grau de evolução baixo enxergar tudo que está acima dele, ele não melhora, ele se deteriora. Porque ele fala, nossa, eu tenho que caminhar tudo isso, deixa eu ficar aqui no meu mundinho. Então ele não vê. Então podemos falar que cada estágio consciencial do espírito é uma dimensão. Mas todos estão englobados ou na dimensão do espírito ou na dimensão dos encarnados. Entre os encarnados existem dimensões. A dimensão do encarnado lúcido e do encarnado louco. São dimensões. Ele vive no mesmo plano que vocês, mas a mente dele está em outro lugar. O Alzheimer, na crise do Alzheimer, é onde que ele está? Qual dimensão que ele está? A dimensão dos encarnados. Porém, a mente dele está numa dimensão que delinea os irmãos em Alzheimer. Ele está em outra realidade, uma realidade paralela, pertinente à patologia. Então, em suma, somente duas dimensões. Terceira dimensão, quinta dimensão, os astros. Existem? Sim. Se você olhar minuciosamente, analiticamente, você vai pegar todas essas duas dimensões e poder categorizar. Seja a dimensão dos encarnados pela patologia, ou seja a dimensão do espiritual pelo estado evolutivo consciencial de cada espírito. Ok? E aí nós podemos colocar a dimensão Terra, porque o planeta Terra hospeda os espíritos de provas e expiações que estão numa dimensão chamada provas e expiações. E dentro dessa dimensão, encarnado e desencarnado, subdivisões, ao qual outro planeta é outra dimensão. Então, se abrirmos muito o leque, vamos encontrar várias dimensões. Mas, basicamente, para nosso estudo, para a mente não dar confusão, só duas dimensões. Ou você está encarnado ou você está desencarnado. Subdimensões existem, sim, porém não tem relevância alguma, porque faz parte de um todo. E esse todo funciona para que todos nós possamos evoluir. O portal que abre, ele leva a qual dimensão? Não, se eu tenho um portal para levar o espírito para dentro da sua casa, eu estou criando um portal para a dimensão do plano carnal trazer um espírito para dentro da minha casa. Só isso. Não, aí quando eu abro um portal, eu estou abrindo um portal. Vai todo mundo entrar ali. Ok? Quero um exemplo? Nós fizemos um portal há pouco tempo, numa das nossas irmãs aqui da casa que nos procurou. Nós falamos para ela que tinha muito espírito na casa dela e que ela podia trazer para nós uma imagem que nós iríamos criar, benzer a imagem e criar um portal. Todo o espírito que estivesse lá dentro, ele ia ser sugado pelo portal e cair na rua de fora, na porta de fora. Então, ele entrava na casa e aparecia lá fora. Ele entrava na casa e aparecia lá fora. Ele entrava... Deixa eu terminar de explicar, depois você dá a tua opinião. Aí eu disse a ela, alguns espíritos não sairão, mas todos os outros vão sair, bons e ruins. Porque o portal é o mesmo. Eu não posso falar assim, esse portal só vai levar os ruinzinhos. Quem sou eu para falar quem é bom e ruim? Eu sou Deus? Então, quando você cria um portal, é um portal. Eu não posso falar para ele o que ele quer ou não fazer. É um portal. Ele é um portal ao qual eu dou a incumbência dele de que tem muito espírito lá e está bagunçado. Então, por um tempo, a gente vai criar esse portal, todo mundo que entrar vai sair, até o teu anjo da guarda. E aí? Então, deixa eu terminar de explicar. Não, nenhuma. Porque a gente só não faz tantas coisas porque tem um anjo da guarda do lado. Nesse caso, muito espírito bagunça. Bagunça ao ponto de levar à perturbação. Ok? Então, cria-se um portal. Esse portal dura um tempo, porque senão fica vazio a casa. Se você coloca um portal desse na tua casa, o espírito entra, sai, e você fica sozinho durante o dia. Você fica vazio. E muito vazio com a mente muito vazia tem tristeza. Então tende a ficar triste. O que era bagunçado fica quieto. Aí a quietude te dá tristeza. Aí você fica meio sem saber o que está acontecendo. Tem que ser um processo. Por que a gente faz isso? Porque a gente acredita que a maioria do que o espírito está lá vai ficar cansado. Fala, nossa, entra e sai, tem outras pessoas, deixa eu ir para a casa do outro. A gente não está buscando lá para tratamento, não é esse o intuito. Então, aqueles espíritos são festivos, então eles vão para uma outra casa festiva.
Ok? Aí depois tira o portal. Aí a gente vê o que faz. Aí aí é a segunda etapa do processo. O portal é o mesmo. Ok? Só que o portal é portal. A partir do momento que a gente delimita, que a gente colocou um portal para drenar o espírito de lá, todos, até a gente. Se a gente for lá na casa, a gente entra no portal e sai da fora. É um looping. Não tem como... Não tem. Ok? Assim funciona. E ele pode ser fechado. Ele vai ser fechado porque nada dura mais que 90 dias. Mas antes desses 90 dias, ele pode ser fechado? Pode. Se o encarnado estiver entrando em depressão ou tristeza profunda, tendo algum problema no processo, rapidamente a gente quebra ele de longe. A gente colocou, a gente retira. Só que se a gente entrar na casa, nós entramos e saímos. Assim funciona. Percebe? Então magia é magia. E a magia ela não pode ser, eu quero magia só para os espíritos bons entrar na minha casa. Primeiro, se você pensar isso, você pode ter certeza, vai tudo, menos bom. Vou fazer aqui uma pirâmide para proteger a minha casa de espírito ruim. Se você fizer isso, vai proteger de qualquer outra coisa, menos o espírito ruim. Correto? Você tem que fazer a proteção assim. Senhor, afasta o mal que em mim mora. Porque se o espírito ruim me visita, é porque o mal em mim mora. Então me proteja a mim de mim mesmo. Entenderam? Isso é poderoso. Se você só ficar rechaçando o espírito ruim, vai chegar uma hora que não funciona mais. O espírito ruim, mas você está mandando a gente embora e você não muda em nada? Vem cá que eu vou te dar uma lição. Ok? Então você reza para que o mal que mora em você, que atrai os espíritos ruins, seja protegido, você de você mesmo. Entenderam? Ok? Sim. Essa situação aí, eu não conheci. Mas Sim. nessa situação, Ok. Quando você faz o evangelho no lar, você está aceitando fazer o evangelho, livre-arbítrio. Então, quando você faz um evangelho no lar e começa a entender os espíritos, você está abrindo um portal. Se você faz sozinho, é apenas o teu magnetismo abrindo aquele portal. Se você faz em família, todos ali colocam mais energia. Qual que é a finalidade do portal do evangelho no lar? Conecta a casa de vocês com a casa espírita que vocês frequentam. Faz um portal. Então, momentos antes de fazer o evangelho, a gente entra no portal e vai parar lá dentro da casa de vocês. Entendeu? Esse é o portal. A gente aparece na casa de vocês instantaneamente, pelo portal, pelo magnetismo que vocês colocam no portal do evangelho no lar. Assim funciona. Porque se nós tivermos que nos deslocar até lá, vamos supor que nós precisamos ir. Que bairro você mora? Ok. Você está no Mansur Daoud. Nem é tão longe. Se nós tivermos que ir levitando, rastejando, caminhando, ok? Nós precisamos de ectoplasma. E nós não temos cérebro. Então, nós vamos. Só que nós vamos pegar energia dos médios, dos encarnados, para ir. Se você faz o evangelho no lar e abre o portal, conecta-se aqui com a casa. Então a gente só entra na porta. Aqui é a casa dele, a casa dela, esse é o horário. A gente entra aqui e sai dentro da casa de vocês. Nós não gastamos ectoplasma. Então nós não precisamos de ectoplasma dos encarnados. Percebe? Assim é com a vela. Quando nós colocamos vocês em atendimento, nós precisamos colocar um benzimento, um apetrecho, qualquer coisa, para vocês colocarem, porque aqui na casa tem um setor certinho. A hora que precisa, a gente entra aqui e sai lá. E aí, para esse deslocamento, não se gasta ectoplasma. Se não se gasta ectoplasma, é muito melhor. Porque para nosso deslocamento, nós precisamos de energia. Do médium, dos médiums, dos trabalhadores da casa. Ok? Ou às vezes, muito mais à noite, quando vocês dormem, vêm para cá, trazem ectoplasma e ofertam para a gente para poder fazer o trabalho. Nós não temos mais o cérebro. E nós exerce sobre nós a mesma força da gravidade. Então nós precisamos dessa energia. Então para isso é usado o portal. Ok? Mas repito, o portal aberto, ele tem uma finalidade. A bebida da nossa irmã era de um terreiro. Então, a hora que ela, na casa dela, começava a beber, se embriagar, aparecia todos os espíritos do terreiro lá na frente, lá dentro da casa dela. E quando ela tomava um pouquinho, ficava embriagada, quem que vinha na mente dela? O ex. Para quem que ela ligava? Para o ex. Entendeu? Aí depois, no outro dia, ela se arrependia, porque não era um relacionamento benéfico. Aí ela se arrependia. Aí ela ficava em tormenta. Foi quando ela procurou a casa. Isso estava matando ela. Aí foi desfeito e seguiu a vida. Percebe? Entendido? Não vamos ter abraço. Entramos demais na hora. Se tivermos abraço, o Douglas vai chegar 11 horas na casa dele. Ou mais. Exato. E amanhã ele já vai chegar meia-noite na casa dele? Ou mais. Pode apagar as luzes.
Vamos fechar os nossos olhos por um instante, na certeza de que não há acaso e que todos nós aqui estamos, porque foi o Senhor nosso Deus, aquele que por amor se fragmentou em cada um de nós e nos trouxe aqui nessa noite, para sermos um só corpo e um só espírito. Deus está aqui neste momento, sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida, os seus problemas, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Oh, Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. Oh, é Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os seus tormentos. Oh, e ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estás contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estarás contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. A energia de Deus que nos trouxe na noite de hoje, que faz morada em cada um de nós, na nossa alma, na nossa consciência. O Deus que habita em nós, saúda e recepciona o Deus que habita em cada um de vós, irmãos, caminhoneiros de jornada, que aqui neste planeta nos encontramos para buscar a lapidação pelos nossos próprios aprimoramentos, pela nossa própria obra. Assim como Jesus é o nosso norte, o nosso guia, o caminho, a verdade e a vida, é com Ele que caminharemos para os nossos lares, para as nossas casas, os nossos familiares, encontrarmos todos os nossos pais, olhar diante deles e falar: como eu te amo. E essa energia de amor que se estenderá aos seus lares possa também te acompanhar pelo dia de amanhã, no seu local de trabalho, na sua vida cotidiana, em seu dia a dia. Porque Deus, que habitas em ti, também está em cada um que tocar as vossas retinas. Saudai o Deus, Senhor, teu Pai, que está em todos nós. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. Na oração que Jesus nos ensinou, encerra-se o estudo da noite de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre